Bonjour à toutes et à tous. C'est Bom un dia a plaisir todas pour e moi todos. É um de prazer para reprendre mim retomar ce essa mini mini aula, cours à la agora na troisième terceira semaine, semana, né? puisque Pois eu j'ai commencé comecei il y a esse déjà ciclo de aulas deux faz semaines 2 semanas, cet enseignement. e Et nós nous estamos sommes chegando donc à agora la na cinquième quinta séance. aula, tá? Quinta sessão. La cinquième séance E a qui aula de hoje vai ser prolongera um en réalité prolongamento, la digamos, da quarta quatrième, aula. puisqu'il s'agit Hoje se aujourd'hui trata precisamente de d'approfondir. aprofundar um caso Vous específico. savez que la Vocês dernière séance talvez nous a saibam que a última sessão consacré foi dedicada às aux comparações comparaisons internacionais, né? internationales. E hoje Aujourd'hui, nós vamos nous abordar a allons de la realidade réalité sul-americana da sud-américaine de l'attachement vinculação social. social. Nous Nós avons vu notamment vimos, que entre les outras pays coisas, que os países latino-américains latino-americanos sont estão proches próximos do du regime de régime vinculação d'attachement familista. familialiste. E Je eu voudrais gostaria, aujourd'hui portanto, essayer hoje de d'approfondir aprofundar a la questão question du do familismo. familialisme. Euh, je Eu reprends donc, vou remonte retomar un aqui, petit vou peu mostrar para vocês de novo a la programação programmation de dessa ce mini mini aula, cours desse mini que nous curso, melhor, né, desse mini avons curso, abordé jusqu'ici. tal como fizemos até Euh, então. Eu je vous lembro rappelle que que nous nós, avons primeiramente, d'abord nós accordé la dedicamos, première então, a primeira séance sessão à à la questão question conceptuelle du conceitual da tissage des liens tecelagem sociaux, dos ce qui nous a vínculos conduit sociais, ensuite à o que examiner nos levou em la question des seguida inégalités à a travers analisar a questão das l'entrecroisement, le lien desigualdades com o inégal des liens entrecruzamento sociaux, desigual qui m'a dos permis vínculos sociais, d'insister o que me sur ce permitiu que insistir j'appelle sobre les o que eu chamo anxiétés de de as l'attachement. ansiedades da La vinculação. troisième séance A a été terceira aula consacrée foi aux liens dedicada sociaux, aos vínculos sociais, que permettant permitem justement justamente d'analyser analisar les luttes as lutas sociales sociais contemporaines. contemporâneas. Euh, la E dernière a séance, je l'ai última dit, aula, como portait eu sur les disse, régimes d'attachement foi social dedicada à partir aos d'une recherche regimes de vinculação comparative social dans a partir de 34 uma pesquisa pays. comparativa em 34 países, Et nous e reprenons nós donc retomamos aujourd'hui, hoje, plus mais spécifiquement, especificamente la falando question concernant da la réalité realidade sud-américaine. sul-americana. Euh, Jeudi prochain, Na qui sera la quinta-feira que vem, dernière que séance, será a última j'aborderai sessão, eu falarei em la específico question da de la questão da théorie de teoria l'attachement da social en vinculação essayant de social e dégager les tentarei perspectives de identificar as recherche perspectivas de pesquisa autour em torno de cette dessa théorie. teoria, Et e eu je vous mostrarei para montrerai vocês aussi o ce que eu que entendo, j'entends o que eu réaliser pretendo prochainement efetuar comme futuramente em recherche termos de dans le pesquisa para prolongement dar de cet continuidade a essa ouvrage. publicação. Alors justement, comme vous le savez, Vocês sabem que esse ce mini mini-cours curso est é organisé organizado em autour d'un torno de um livre qui livro que se s'intitule chama L'attachement A Vinculação social. Social, Donc pour e chacune para des cada séances, sessão je vous indique les eu différents falo chapitres dos qui renvoient à capítulos ce aos que je quais eu me vais refiro, vous dentro dos expliquer. quais eu Et falo là, en dessas coisas, né? l'occurrence, E no les deux caso, os chapitres dois qui capítulos que concernent ce têm a que je ver vais com ce dont o je que eu vais vou vous parler falar com aujourd'hui, vocês hoje, c'est né? donc les São os chapitres 12 capítulos et 12 13. e 13. Euh, et Vocês puis, comme vous le savez, sabem, vous vocês retrouvez podem ces encontrar esses chapitres sur capítulos le no Doodle blog da de universidade também, l'université. tá? Bom, eu Alors, vou je vais suivre tentar seguir aujourd'hui hoje le plan, o plano seguinte. suivant. Je voudrais Queria arrêter parar, se le- possível. Eu estou j'entends ouvindo o le tradutor traducteur falando et e ça isso me está me. perturbe un tout petit peu. Je ne Não sais sei pas como comment fazer. faire. Euh, bon, É, je vais couper ça. desculpe por Excusez-moi. isso. Euh, donc le plan de la cinquième séance, je commencerai tout d'abord Eu par vou vous começar expliquer explicando para la problématique que je vocês a souhaite problemática que eu quero desenvolver développer hoje. aujourd'hui. Et puis Isto cela vai nous nos conduira levar vers une para uma analyse des análise das origines du origens do familialisme familismo, que l'on peut retrouver quand on prend en compte les sociétés na hora paysannes. de falarmos das Donc j'accorderai un sociedades petit moment agrícolas, né? à cette question Então, eu vou des falar em origines específico paysannes du das familialisme, origens ce qui nous eh, conduira à se demander agrícolas do davantage en quoi la familismo, o que vai famille ser a ocasião de peut explicar melhor constituer como a véritablement família une pode ressource constituir morale um en Amérique recurso latine moral na América Latina particulièrement, em específico, ce qui o que me levará conduira également, naturalmente, pour para finir, encerrar, à essayer de a voir falar plus especificamente spécifiquement sobre o le caso cas do du Brasil Brésil et essayer de voir e s'il existe au tentar sein ver du se existe Brésil aussi dentro do des Brasil variations du lien variações de filiation dos vínculos de entre langues. filiação, Donc, une levando em comparaison consideração que uma l'on peut réaliser, que comparação l'on a que réalisée avec Nadia fizemos Guimarães junto et com Yann Ian Trax Trax e Nádia Guimarães, en levamos em prenant en compte conta donc les as différentes várias régions regiões do du Brasil. Brésil. A Alors, la problemática da problématique de la sessão de séance, hoje, vous vous rappelez que vocês talvez se au lembrem cours que de na la última aula séance passée,
où je vous avais Eu apresentei présenté, para vocês une uma classification, classificação des pays, dos países, né, sur la base donc baseada des nos différents diversos types tipos de liens de sociaux. vínculos Il sociais s'agissait e de tratava-se de construire des construir, indices, un um indice pour índice, né, um chacun índice de para ces cada liens um desses sociaux à vínculos partir donc sociais des a partir questions de qui ont questões été que foram posées, feitas dans tous les em todos os tous les países, pays. né. Et Obrigado, muito obrigado. merci beaucoup. Heu E et donc, então, en faisant une classification, par, ao fazer uma ascendance classificação por ascendência hiérarchique, hierárquica, on peut donc, distinguer au podemos moins, distinguir, 5 identificar pelo groupes. menos 5 Alors grupos. les 5 groupes, je vous Os les 5 avais, grupos, como eu disse indiqués. para vocês, Donc, on nos voit effectivement permitem les indices pour ver chacun cada de índice para cada um ces desses clusters, clusters, desses et agrupamentos, e vous voyez, vocês podem ver que eu j'ai en retomei em rouge les vermelho os pays países latino-américains latino-americanos, qui se que répartissent estão finalement entre divididos 2 basicamente em clusters. 2 agrupamentos, Le 2 cluster clusters. O 1 primeiro, qui que regroupe le tem Chili, la Chile, Colombie, El Colômbia, Salvador, Salvador, le Guatemala, Pérou, le Mexique, le México, Nicaragua et le Nicarágua, Pérou, Peru, avec com um un indice índice de de lien de vínculo de filiation filiação qui muito est très elevado, élevé isto se comparativement comparado com aux autres outros indices índices de de liens vínculo sociaux, social, né? ce qui permet O de que dire, permite dizer, selon le segundo o principe retenu princípio pour qualifier les que régimes escolhemos para d'attachement, qualificar qu'il os s'agit bien regimes de d'un régime vinculação, de que d'attachement se trate familialiste. mesmo aqui de um Et regime même, de on pourrait dire vinculação familialiste familista ou até mesmo parce que l'écart familista entre mais, cet pois a indice de lien de diferença com o filiation et índice les autres indices est de très élevé. filiação e os outros é muito grande. Le cluster 2 No est cluster aussi número un pays 2, no qui agrupamento número relève 2, aussi d'un também régime tem a ver com familialiste. regime On voit familista, très porque nettement que vemos l'indice de lien de claramente filiation est que o élevé, índice mais il de l'est un peu filiação é moins que elevado, dans mas le não tanto premier. quanto no primeiro grupo. Et les Então, os autres outros indices sont índices également, também notamment le são lien o de vínculo de participation participação organique et le lien orgânica e o de vínculo de citoyenneté, sont cidadania, que même são um un peu pouco plus mais élevés elevados que do que dans le no cadre du caso do cluster 1. cluster 1, do Alors, agrupamento número 1. ce cluster Bom, no 2 2 comporte tem vários beaucoup de pays, países, également, et 2 e pays também 2 países latino-américains qui sont donc latino-americanos, a l'Argentine, saber, a et Argentina le e o Brésil, qui se Brasil, retrouvent donc, que se aux encontram ao côtés de lado da l'Estonie, de la Grèce, Estônia, de la Hongrie, du Japon, Grécia, de la Japão, Pologne, de l'Afrique du Sud, de la Polônia, Corée du Grécia, Sud, África do de Sul, l'Espagne et de Coreia la do Sul, Turquie. Espanha, Turquia. Alors, Bom, a la questão question que que eu je gostaria voulais, agora de vous fazer poser aujourd'hui, c'est vraiment, é, ça é correspond à uma une enigma, na énigme. verdade, né? Comment Como se fait-il que les pays explicar proches que de os la países définition idéale próximos typique du da régime d'attachement definição familialiste se tipo ideal répartissent en familista 2 sejam groupes divididos em dois distincts? grupos, não? L'un à Um dominante dominado traditionnelle, por uma dominância l'autre tradicional, dominante outro por uma moderne. dominância mais Euh, moderna. Quand je parle Quando de eu falo à de dominante dominância moderne, moderna, c'est é aussi também parce porque, qu'on a pu, na dans la comparação comparaison internacional, internationale, foi croiser possível ces cruzar clusters avec esses les clusters com différents os indicateurs indicadores économiques et sociaux de econômicos e développement. sociais de On voit desenvolvimento e que vemos que dans no le cluster cluster 2, 2 il y a tem, une, em todos os des indicateurs indicadores pris en levados em compte. conta, né, Il y a tem um un efeito do effet du desenvolvimento développement econômico économique e et social, social, ce o qui que fait leva a qu'on peut falar parler donc de especificamente de familialisme dominante familismo com moderne. dominância moderna. Autrement dit, Dito de outra maneira, existe-t-il finalement deux types de existem dois tipos de familialisme, familismo ou ou n'est-ce afinal finalement qu'une trata-se simple simplesmente de déclinaison uma d'une variação de uma évolution evolução contrastée avec contrastada un a partir de socle uma commun? base comum? C'est ça la Essa é a question qui me pergunta que me semble parece importante. Est-ce importante. que c'est la même É chose, a mesma ou est-ce que coisa finalement ou les traits du afinal os familialisme traços do peuvent familismo podem varier variar de en acordo fonction com du o développement des desenvolvimento das sociétés? sociedades? Ne pourrait-on Não seria pas dire possível que les dizer que pays os du países do second segundo cluster agrupamento auraient teriam réussi, conseguido, malgré tout, apesar à maintenir une dos certaine pesares, tradition de a manter solidarité uma familiale tradição en les familiar articulant à la articulada com modernité ou au a développement modernidade e o du desenvolvimento do capitalisme? capitalismo? Et donc, on pourrait aussi se poser la question, Podemos est-ce se que le perguntar régime se o d'attachement vínculo, familialiste se o regime ne de serait vinculação pas finalement familista não seria, l'expression afinal, a d'une expressão de uma tension tensão entre entre tradition tradição e et modernidade. modernité? Bom, aqui Voilà nós des temos questions umas que questões j'aimerais que eu gostaria de résoudre resolver hoje, aujourd'hui, en me partant baseando justement du no cas des caso pays dos países latino-américains. latino-americanos em Et pour específico. répondre Para à ces responder essas questions, perguntas, il est é important importante, tout d'abord de primeiramente, voltar revenir sur sobre les os fundamentos fondements anthropologiques antropológicos e et historiques du históricos do familialisme. familismo. C'est É la por raison este pour laquelle motivo je que eu vais vou commencer começar par tentando essayer de retrouver reencontrar ces estes fondements fundamentos en e vous falar parlant donc para des vocês hoje sociétés sobre paysannes. as sociedades agrícolas Et camponesas. deuxièmement, je vais essayer Agrícolas ou camponesas. d'analyser de Num façon segundo plus momento, eu vou tentar précise analisar le de cas maneira des mais pays precisa d'Amérique os latine, países da América euh, Latina, e em et específico notamment parce porque que esses ces pays se países répartissent são en deux divididos, groupes digamos, em dois de grupos de pays países différents. diferentes. Eu J'écarte afasto le aqui cas o de caso do l'Uruguay Uruguai, qui tá? faisait Que partie seria d'un um autre outro cluster, le caso cluster ainda, que faz parte de um outro renvoyant agrupamento au que régime remete ao d'attachement regime de organiciste. vinculação
organicista, não reorientation voltaria financière. agora sobre isso. Les Bom, as origines origens familiales du familiares familialisme.
do familismo. Quand on analyse ses origines, on s'aperçoit, Ao analisar qu'il y a un essa héritage donc de la aquilo, civilisation nós paysanne. percebemos que existe uma herança da civilização Si on prend au niveau des camponesa, pays tiers comme la agrícola. France Se ou nos d'autres interessarmos pays a européens, França e outros países europeus, heu, qui, eh, países que ne s ne relèvent plus hoje aujourd'hui não d'une dizem mais tradition respeito a uma tradição familialiste familista et e que que l'on poderíamos pourrait, qualificar como qualifier de sendo moderne, modernos, on voit très bien que vemos que ces pays esses ont países tous connu tiveram dans leur passé, todos, no seu une longue passado, né, um période longo durant período laquelle, durante o qual o une modo de organisation organização dominante dominante era reposait baseado na sur la moral morale doméstica, domestique, ce qui o est que un era um trait traço, o que é caractéristique um traço du régime característico do d'attachement regime de familialiste. vinculação familista. La A France França do du século XIXe siècle, XIX, par por exemplo, exemple, comme assim como d'autres pays outros d'Europe, países da Europa, était encore ainda era très muito majoritairement paysanne majoritariamente et plusieurs régions camponesa e restaient várias regiões ainda très permaneciam éloignées d'une bastante économie distantes de uma economia de de marché. mercado. On pourrait Pode-se même dizer dire que também que a l'unité du unidade pays do n'était país absolument não pas era assurée, garantida, tant les de tanto communautés que as paysannes, comunidades ancrées dans camponesas, des ancoradas économies em de economias de subsistance, se distinguaient sobrevivência, les unes des eram autres sans se diferentes umas rencontrer. das outras sem se Et toutes ces encontrar. économies, toutes ces E todas essas communautés comunidades paysannes, en camponesas, dépit de apesar leurs de tantas différences, diferenças, avaient pour tinham como fondement la fundamento a famille. família. Euh, Então, é et desta c'est maneira ainsi que que l'on peut podemos dire dizer que que o le régime regime de d'attachement vinculação familialisme, familista, eh, qu'il survive ou non dans les sociétés modernes, sobrevivendo ou não nas y compris sociedades on l'a vu modernas, dans e des como sociétés vimos em très certas modernes, sociedades muito très modernas e muito développées comme desenvolvidas le Japon, como o Japão, c'est sobrevive un muito, héritage de é la uma herança da civilisation civilização paysanne. camponesa. Alors, essayons d'analyser un peu Vamos tentar plus analisar um pouco ce dont mais il do est que question quand on estamos parle falando de quando falamos de civilisation civilização paysanne. camponesa. Il y a un type de famille Existe qui um tipo de mérite família que chama a nossa toute atenção, notre attention, e c'est é aqui o évidemment exemplo da la famille família souche, de origem, né? Na que les família anthropologues nuclear, que os et les historiens antropólogos ont beaucoup e os étudié. historiadores estudaram bastante. Ce Esse type de tipo de famille família mérite une mereceu uma attention atenção particulière, particular, justamente porque non seulement parce qu'elle era est muito très comum, courante né? et aussi E caractéristique muito des sociétés característica das paysannes sociedades de diverses camponesas em régions várias regiões européennes, europeias, mais mas surtout principalmente parce qu'elle porque correspond à une essa família cohabitation de corresponde plusieurs com générations sous le um même toit. convívio de várias Or, vous avez vu que gerações na quand on mesma a casa. E défini vocês viram que quando le a lien gente de definiu filiation lors o de la vínculo de filiação séance na última passée, sessão, j'ai eu pris levei em en compte des consideração indicateurs indicadores que renvoyant justamente justement tinham a ver à com cette esse convívio cohabitation entre as intergénérationnelle. gerações. Donc, Então, on va retrouver encontramos finalement dans la nessa famille família souche de ce origem, digamos, principe-là família de fondateur base, esse princípio de fundador da l'organisation organização sociale. social. Et la E cohabitation, o alors, convívio, concerne portanto, trois générations. diz respeito a Celle du três père gerações, ou né? de la O mère, pai, a celle de família do l'enfant pai, né, da en mãe, do général filho casado, celle geralmente é d'elle o de son filho épouse, e et a celle de esposa, leurs e enfants. a família dos filhos. À ces personnes Essas pessoas peuvent podem s'adjoindre também d'autres conviver enfants com outros restés filhos que teriam célibataires sido ainda et domestiques. solteiros e Alors, domésticos justement, também. quand on Bom, voit quando finalement vemos le o fonctionnement funcionamento das des sociedades sociétés proches próximas de um regime de avec une vinculação attachement familista, familialiste, à a partir de partir do l'indicateur indicador do du lien de vínculo de filiation, filiação, né, des dos indicateurs du indicadores lien do de vínculo de filiation que l'on a filiação que pris en levamos em compte, consideração, on retrouve encore reencontramos aujourd'hui hoje este ce principe princípio, às parfois vezes, de da la presença présence de de trois três générations gerações au sein dentro da de la família, famille, do du grupo groupe domestique, de la doméstico, famille tal telle como qu'elle é est organisée. organizada, né? Alors, Bom, un point important également, um c'est que ce ponto groupe importante é que este domestique grupo doméstico s'identifie é à une identificado maison a uma commune. casa Vous verrez que comum. cette question de la maison prend toute une Vocês vão et ver correspond à que une isto réalité corresponde com également uma realidade que aujourd'hui dans certains pays é, latino-américains, et c'est é uma realidade notamment au latino-americana e Brésil que je também no reviendrai. Brasil se aplica esse modelo. Le Então, o groupe grupo domestique doméstico s'identifie à une maison commune, é une identificado véritable a uma casa institution comum, que é uma qui verdadeira va englober instituição que reúne a l'habitation, mais aussi moradia, les dépendances, mas também as les bâtiments dependências, d'exploitation, les terres, lugares onde se et les lois trabalha, qui terras exploradas e sont direitos associés. associados a Droit tudo isso, d'usage né? sur Direito de les eaux, les uso forêts, das les águas, montagnes, etc. florestas, dos Donc, pastos, la etc. maison commune, Então, a casa c'est une comum é véritable uma institution. verdadeira Et on instituição. pourrait même Pode-se dire que dizer les até que a familles família s'identifient se à cette identifica a maison essa casa commune, comum. Às parfois vezes, d'ailleurs on ela la é mesmo désigne designada avec com des noms de palavras lieux. On de va désigner localidades, né? Por une exemplo, uma família vai famille ser par le designada fait pelo qu'elle fato réside que ela dans un endroit reside où se num trouve lugar cette onde maison et está a casa tous ses dessa alentours. família e os entornos, né. Euh, mais cette Então, essa maison, casa e tudo tout ce qui aquilo l'entoure, que está ao ne peut redor, né, pas não être pode ser divisé, dividido, parce que justamente justement c'est une porque institution. trata-se de uma Et alors, instituição. c'est ça Então, aí que le está o problema da problème. Une famille família, souche, c'est qu'il tronco, faut chamemos ela désigner de un família héritier tronco, é que é unique. preciso designar um único Sinon, herdeiro, né.
se não houver um unique, único voilà, herdeiro, cette, essa instituição institution de da la casa, maison, tal como telle qu'on l'a definida, définie, bah, vai s'effondre. desmoronar. Et E a la regra règle geral générale, veut que quer l'on que o désigne le fils filho, o aîné dans ce primogênito, type seja de famille. designado neste tipo de família. Et Os les anthropologues, les antropólogos, os historiens ont historiadores beaucoup estudaram étudié le bastante sort des cadets. a situação dos Les quando lorsqu'il y a não le se fils é o aîné, bah, primogênito, o que qu'est-ce que qu'on devient? acontece na sua vida? Ben, Então é on preciso devient achar seu batailleur lugar, et e ce qui isto pose não évidemment deixa de ser parfois des problemático, problèmes às vezes, de forma considérables. considerável. Bom, Alors, essa cette família famille, é elle est sinônimo synonyme justement de de solidariedade. solidarité. Alors, les Os historiens et les historiadores e os anthropologues m'ont antropólogos montré mostraram qu'il que existait existia, en na réalité verdade, vários plusieurs tipos familles de aussi. J'ai família, pris né? l'exemple de la famille Me Tronc, interessei a c'est família selon, tronco, né? Como as células sa troncos, né? solitaire typique, É um pouco um tipo et ideal, né? Na verdade, a realidade é mais complexa, il naturalmente, existe e des existem fortes muitas variations variações d'une région em à l'autre. em função das regiões. Mais d'un système Agora, à de um l'autre, il sistema para o apparaît que la outro, famille est notamos le que plus a souvent família synonyme costuma ser de sinônimo de sécurité. segurança. Elle est A le família é o lieu où lugar onde se s'exprime expressa um un princípio de principe de solidariedade. solidarité. Face Então, aux diante aléas das de la vie, aleatoriedades da calamités de vida, toutes de todo sortes, tipo de les calamidades, mauvaises récoltes, les épidémies, la problemas de guerre, colheita, epidemias, c'est avant tout guerras, dans la etc., famille é que na l'on s'en família sort, que tem que ajuda l'on se mútua, soutient que há mutuellement, apoio que mútuo, l'on que travaille se autour trabalha e se le même toit compartilha o et mesmo la même teto, uma cuisine. mesma comida. Euh, et donc on Então, pourrait poderíamos, de ainsi certa maneira, voir ver que aqui finalement que o que constitue le constitui o principe princípio de organização d'organisation sociale, social, c'est bien afinal, é cette mesmo famille essa telle família, assim qu'elle como repose ela sur ce é principe de baseada nesse solidarité. princípio de Et bien solidariedade. entendu, chaque Cada système sistema, naturalmente, comporte tem sa sua part própria de parte contraintes de que les restrições, membres de la famille doivent accepter limitações que sous os membros pression da família d'un devem contrôle aceitar, social. sob Le pressão de contrôle um controle social, social. E o ne controle s'exerce social pas não à é l'échelle exercido à du escala do village, du vilarejo, quartier ou à da l'échelle d'une région, comunidade, à de uma l'échelle de região, la da nation. nação. Dans Neste ce tipo type de de famille, família, bah, o le controle contrôle social, il social s'exerce à é exercido l'intérieur du dentro do groupe grupo domestique. doméstico Et e il é est exercido também exercé de de maneira façon mais ou plus ou menos moins autoritária, autoritaire. C'est-à-dire que ou seja, que ce esse principe de princípio de solidarité, solidariedade on pode peut le ser louer, louvado, on peut né? dire que c'est Podemos dizer formidable que é pour s'entraider, incrível essa mais en ajuda même temps, mútua, il y a mas beaucoup é de claro que contraintes. Il faut também le isto voir vem aussi com comme quelque limitações, chose restrições, qui obrigações, peut né? Então é conduire preciso à ver isto priver também les como algo que individus de consiste em liberté et d'autonomie. privar C'est também os un indivíduos de système autonomia e de extrêmement liberdade, contraignant tá? pour É muito les limitante esse individus qui sistema para os indivíduos composent que le fazem groupe. parte do grupo. É Et também c'est dentro aussi da au sein de la família famille que que s'effectuent les as principaux principais apprentissages. La aprendizagens socialisation, elle est acontecem, né? A familiale socialização et é elle se na transmet família primeiramente e é et elle se transmitida também transmet de de geração génération em en geração. génération et on pourra parler E ainsi d'une podemos mémoire falar então de collective uma de ce memória principe. coletiva que é transmitida. Alors, Bom, si vous retrouvez certains a tableaux gente de pode pensar Millet, par aqui em exemple, certos qui quadros do Millet, représentent ce em que groupe este grupo domestique doméstico é dans des representado très belles fresques em où on voit ilustrações muito effectivement une lindas que certaine mostram harmonie uma qui règne. harmonia que reina ali. Não sei Les, se les vocês entre sabem ces panneaux un peu, esses ces quadros um tables pouco bucoliques, bucólicos em que on voit vemos que que il existe y a uma une sorte espécie de de vivre vida ensemble dans un junto, monde né, qui pourrait convivência être celui num mundo que parece ser de o la mundo da paix, paz, du da bonheur entre les felicidade, com vários animaux, où animais, les as gens pessoas se s'entraident. ajudam En mutuamente. fait, Na la verdade, réalité a n'est pas realidade não é aussi bem idyllique que idílica ça. assim, né? Os Les romancistas romanciers também, os en autores, parlaient. né? Vamos pensar Certains aqui, romanciers ont parlé de la vie podemos lembrar aqui da beaucoup plus vida difficile muito mais difícil, que justamente porque essa cette solidarité solidariedade familiale. Elle est imposée avant tout familiar, par ela la é imposta nécessité. antes Elle de ne mais nada renvoie pela pas forcément necessidade, né? Ela não à un monde necessariamente remete a um mundo organisé organizado em autour de torno l'amour entre do amor entre entre os membros do les grupo. membres du groupe. Et l'américain O americano Eugène Eugène Weber, Weber, qui que travaille trabalhou beaucoup muito sur sobre la société as paysanne française, sociedades camponesas lui francesas, dresse ele effectivement un retrata portrait de peu maneira bem bucolique pouco bucólica des as sociétés sociedades paysannes camponesas françaises, francesas, em notamment específico do au século XIXe XIX, siècle, mais né, encore mas aussi também bem no início do du século XXe XX. siècle. Et il nous Então, dit ele ceci, diz donc dans que, un livre num livro, que je inclusive, vous que eu recommande, recomendo un para livre vocês, é um livro formidable, incrível que qui se chama s'intitule O La Fim fin des dos terroirs. Terroirs,
que foi bien en publicado em 1983, 1983, il ele indica il dit claramente clairement que que a la solidariedade solidarité familiale familiar reposait rarement sur la raramente era fonction baseada de no l'égalité, mais afeto. sur la Na nécessité, verdade, era muito le mais sobre a travail, la necessidade, o coexistence au trabalho, sein d'une coexistência dentro de uma economia autarcie et de autárquica e l'isolement do social. isolamento La social. ferme, A le fazenda petit ou domaine o pequeno assujettissait domínio ses occupants au passé assujeitavam seus et à ocupantes ao l'obligation passado e à d'assurer cette obrigação de subsistance. garantir a Dans de telles subsistência. conditions, le Nessas foyer devenait condições, le o centre de lar toutes se les tornava o tensions centro de familiales todas as tensões mais des tensions en familiares, grande partie tensões em grande réprimées. parte C'est-à-dire que, en fait, reprimidas. c'est Ou toujours seja, la que é sempre a nécessité qui necessidade guide que acaba guiando a l'organisation organização sociale. social. Il faut se, É il faut preciso ser être realista, réaliste et ne pas não forcément tem passer de temps necessariamente à muito consacrer à tempo dedicado ao l'affection afeto et au e principe aos princípios de d'égalité. En igualdade. fait, Na il y a des verdade, formes existem de formas de hiérarchie hierarquia et il y e a des formes formas de de domination dominação au sein dentro de desse grupo l'esprit commun. Il faut doméstico les e é accepter preciso parce qu'elles sont aceitá-las porque imposées, bien elas sûr que são, de certa imposées par maneira, la impostas nécessité. pela necessidade. Bom, Alors, essas ces sociétés sociedades paysannes camponesas sont aussi des também sociétés são sociedades de d'interconnaissance. conhecimentos mútuos, né, de Et le sociologue interconhecimento. E o Henri sociólogo Mandras, Henri qui a Mondras, que étudié também aussi estudou beaucoup muito as la société sociedades paysanne, camponesas, et notamment il a agrícolas, écrit ele un ouvrage qui s'appelle La fin escreveu des uma paysans, publicação qui est chamada O vraiment Fim dos un Camponeses. Era realmente um sociologue qui a sociólogo que consacré se de dedicou nombreuses muito années à a essa cette questão question de la paysannerie, de la fin, da de la vida camponesa, modernisation do de la fim société com a française modernização da sociedade et la francesa e, fin portanto, de o la fim paysannerie. da vida camponesa. Mais dans ce monde Mas neste qui mundo a que disparu en desapareceu na France, França, chacun chacun todo connaît mundo tout le se monde, c'est-à-dire conhece, todos les os autres, outros e tous todos les os aspects de la aspectos da personnalité personalidades dos d'autrui. outros, Il né. ne s'agit Não se pas d'une trata aqui de uma percepção, perception d'occasion et ocasional e partielle, limitée à parcial, un cadre limitada social a um ou à une quadro activité social ou uma atividade particulière, particular, comme il como est de costuma règle ser de dans les praxis sociétés nas urbaines, sociedades mais au urbanas. Não, contraire, pelo d'une contrário, trata-se de um connaissance conhecimento totale total et e prolongée de la prolongado personne da d'autrui, pessoa dans l'ensemble de que ses é positions sociales outra, actuelles et passées et dans les atual, passado, nas particularités de sa particularidades das personnalité. personalidade da pessoa. En réalité, tout le Na monde se realidade, todo connaît mundo et se tout le monde conhece e connaît todo mundo conhece véritablement de de façon verdade, de précise maneira específica, ce aquilo que que sont são de véritablement verdade les os individus. Et indivíduos. si on les E se connaît, os c'est parce que conhecemos, finalement, é precisamente on porque les connaît os sous leurs conhecemos différentes através das fonctions. diversas funções que Mandras assumem. dit le père qui Mandras diz: o travaille pai sans que faire trabalha ao apparaître de campo son com fils et de auxílio sa da femme filha, do est filho dans e da cette mulher, vie-là de está l'homme nessa tout à la tarefa. fois Ao mari, mesmo tempo, ele père, é como propriétaire, marido, pai, travailleur, chef proprietário, d'équipe, trabalhador, maître d'apprentissage, chefe de exploitant equipe, agricole. Tout agricultor. effort pour distinguer les Qualquer rôles esforço para spécialisés distinguir ferait os papéis violence à la especializados seria réalité uma et violência contra a masquerait au lieu realidade, de l'analyser. mascararia a Bref, realidade em vez de on a, traduzi-la, Zimmel analisá-la. dirait, Zimmel Zimmel, o Zimmel dit sociólogo que Zimmel, Zimmel prenait retomava l'idée a de ideia do l'emplissage encaixamento dos social círculos par sociais, tá? Para de falar ces dessa cadres. característica. C'est-à-dire Ou que seja, que no dans un mundo monde em où que os círculos les sociais cercles estão sociaux s'emboîtent, encaixados, né, eh ben, meio on que connaît emaranhados, finalement l'individu conhecemos os sous ses indivíduos différentes sob essas dimensions. diversas dimensões. C'est Então, en de quelque certa sorte maneira, un é o individu total. indivíduo total. O On le connaît conhecemos na sua vida dans sa vie privada, na privée, sua dans vida sa vie profissional, professionnelle, às presque vezes parfois até même dans mesmo sa na vie sua vida intime, íntima, car justamente il se porque tudo é décline declinado como se comme fosse un um tout todo social. social. Nas Dans les sociedades sociétés modernas, o modernes, on Zimmel avait tinha remarqué notado que on nós a temos uma une jonction disjunção dos des círculos cercles sociaux, sociais, ou c'est-à-dire que seja, que nós on va desencaixamos, désemboîter les digamos, os cercles sociaux, círculos c'est-à-dire sociais, que e afinal l'identité d'un a identidade individu de um indivíduo n'apparaît não pas aparece dans na sa sua globalité globalidade, d'emblée, tá? c'est-à-dire De qu'un primeira, on assim. peut Ou seja, être que o indivíduo pode une ser uma personne dans pessoa son no seu cercle círculo profissional, professionnel, une autre outra pessoa dans na sua sa vida vie familiar, familiale, na sa sua vie vida privée, une privada, autre outro dans nos les clubes clubs que qu'il fréquente, frequenta, outra dans les pessoa ainda lieux nos lugares em que où il participa da vida participe à la social. vie sociale. C'est-à-dire qu'on E ne não connaît pas le conhecemos o tout todo d'une de uma personne, on le pessoa, ou connaît conhecemos sous un sob um angle qui ângulo que correspond à une corresponde a uma fonction qu'il função exerce de que façon ele précise. C'est exercita ça de la maneira precisa. Essa que é a une característica de modernité uma qui certa modernidade que offre oferece, afinal, finalement muito mais plus autonomia aos d'autonomie aux individus. indivíduos. Dans les Nas sociétés paysannes, sociedades camponesas, tout tudo é s'emboîte encaixado, e et é por este c'est la raison motivo pour que laquelle podemos on peut falar parler de donc de sociedades de sociétés d'interconnaissance. interconhecimento ou conhecimento Alors, je mútuo, né? voudrais insister Gostaria de sur insistir aqui deux sobre duas grandes grandes monographies monografias villageoises camponesas qui constituent que finalement constituem, na le verdade, a dossier base de da la tradition tradição anthropologique antropológica sur ces nas sociétés sociedades paysannes. camponesas. Je vous Eu encourage à queria lire convidar vocês ces a ler essas monographies monografias qui sont que extrêmement são extremamente précises precisas e muito et très convincentes, na convaincantes verdade, né, sur a ce respeito qu'est do la que é a civilisation civilização rurale rural paysanne. camponesa. Alors, Bom, uma l'une a foi été feita réalisée por
compositor par Julian Julian Pete Pete Rivers, Rivers, eh, sous le na en Espanha, Espagne, na en Andaluzia, Andalousie,
dans une numa commune cidade qui chamada s'appelle Grazalema. Grazalema, Et e ele il a publié publicou ce esse livre, The livro, The People of the People of the Sierra, Sierra, en em 1954. Ça a été 1954, tá? Foi traduit ensuite traduzido depois, euh, en espagnol, foi traduzido em euh, espanhol depois, né? Um Un Pueblo de la Pueblo de la Sierra, Sierra, et e le o mot nome Grazalema Grazalema aparece apparaît então muito alors très claramente na nettement dans edição l'édition espanhola, né? espagnole. Alors qu'est-ce que Bom, montre o que Julian que o Pitt Julian Pitt Rivers? Rivers Il mostra? montre Ele mostra, na finalement cet verdade, esse esprit de espírito village qui fonctionne de sur un mode vilarejo, né? Que presque funciona, de appelé certa maneira, no un mode modo de de solidarité solidariedade que mécanique poderíamos chamar de entre mecânica, le para concept retomar o conceito de do Durkheim, Durkheim, né? parce qu'effectivement le Porque, de village verdade, na verdade, constitue une o entité vilarejo, né? qui Village em s'oppose francês finalement à constitui tous uma les autres entidade villages et au oposta monde extérieur. a Le todo o mundo village est en exterior, né? quelque O sorte village, o vilarejo é um un conjunto ensemble social social très organisé muito autour organizado de em la torno da famille, família, mais ça va un mas peu vai um pouco au-delà, além, parce né? que Porque il existe des inégalités, il desigualdades, existe des existem grands patrons patrões, et puis chefes, des grands propriétaires grandes et puis proprietários des domestiques, domésticos, des personnes qui pessoas que travaillent trabalham euh, eh, eh, sob a sous direção, ces, pais que voilà, trabalham sous la sob a direction de ces grands direção patrons, mais dos il grandes y a une sorte patrões, de mas existe uma loyauté. forma de lealdade, tá? On Aceita, accepte afinal, finalement de aceita défendre defender esses ces patrões patrons justamente parce que porque finalement, on isto constitue tudo un constitui um ensemble conjunto que qui tem est seu ensemble lugar de no fonctionnement funcionamento de ces desses villages. vilarejos. Et E o que caracteriza ce qui também caractérise aussi esse ce vilarejo, né? village Grazalema. grazalema, Bom, encore une eu fois, vou parce que resumir hein, aqui, vous naturalmente, vous vocês vão rencontrez, reencontrar. alors Eu vou je sais pas si tu descrever précises aqui, plus eu ou descrevo moins na minha dans publicação le as coisas de livre, maneira mais precisa, né? No dans le capítulo chapitre 12 da 12, tu vinculação trouverais social, des do éléments de l'attachement social, description tem elementos de de par le descrição muito mais passé. aprofundados que eu não vou ter tempo de retomar Mais ce agora, qui mas m'a o que beaucoup chama muito frappé minha aussi atenção nessa dans cette monografia monographie, é c'est que justamente que c'est é, que le village o, lui-même o va vilarejo em si s'opposer se finalement au opõe ao monde mundo extérieur, exterior. notamment E, entre à outras la coisas, se nation, opõe à c'est-à-dire à nação, ao l'État. Estado. E Chaque sempre fois qu'il que se s'agit, trata, por par exemplo, de exemple, de dissimular dissimuler les revenus rendas provenientes du do village vilarejo, né, para não pour ne pagar pas payer impostos, d'impôts, il y a tem toute une toda uma organização organisation qui se met en que place. se Et implementa, donc, on voit que finalement aparece, e a l'organisation gente un vê peu que du afinal village tem uma contre organização do l'État. vilarejo C'est en quelque contra o sorte Estado, une né, como se société fosse uma qui sociedade fonctionne que comme un funcionasse tout como um todo et qui e veut que se quer se préserver preservar de contra l'inquisition, a sous le Inquisição, contra regard esse de olhar côté da de l'administration administração central sobre a sur organização l'organisation de ces desses villages. On vilarejos. va Então, dissimuler, parte par da exemple, une partie de produção la production da produção agrícola é parce qu'il y a dissimulada, moins né, de payer le justamente moins para pagar possible d'impôts. a Alors menor tout le monde quantidade dans de le village est tributos tout à fait possíveis. Todo ouvert mundo sur ce concorda com isso fonctionnement. dentro do Donc vilarejo, on est sobre là esse dans un funcionamento, né? Então, mode é aqui um finalement modo de d'organisation organização qui, que qui implique implica uma finalement une certa certaine hostilité hostilidade para com o mundo vis-à-vis du exterior monde extérieur e et também vis-à-vis para com o de l'État Estado, né? notamment. Alors, une autre Outra monografia monographie a também été foi feita réalisée por par um un antropólogo anthropologue americano que é américain qui est Banfield. Banfield. E o Il Banfield a ele fez fait este ce trabalho na travail Itália en do Italie du Sul, Sud, num dans un vilarejo que se village qui s'appelle chama Queromonte. Chiaromonte. Il a écrit ce livre en Ele escreveu esse 1958 qui livro em s'appelle All 58, The Basis of Basis Backward of Backward Society, Society, e dans dentro do lequel qual ele il mostra montre também um aussi un fonctionnement funcionamento fondé baseado na sur la família. famille. E ele Il développe desenvolve, entre notamment outras coisas, o le conceito concept que se qui a encontra na fait origem de uma controverse grande énorme, controvérsia, aliás, que é qui est le o concept de conceito de familialisme familismo amoral. amoral. Et Bom, alors, eu je ne me sais pas si interessei tu es muito a essa intéressé à questão. cette question. Eh, Vous en Vocês retrouverez poderão encontrar beaucoup alguns d'éléments elementos no dans le livro livre. que, Dans na le chapitre attachement social, na 12, dans ce vinculação chapitre social, né, 12. nesse capítulo 12 ainda. Manfield, Banfield, afinal, ele finalement, insiste muito insiste sobre sur um un ponto, point, c'est que que é que, finalement, afinal, quand le mode quando o modo de d'organisation organização est é fondé fundado na sur la família, famille, baseado sur no le princípio principe familiar, familial, digamos, en na réalité, verdade il y a tem un um certain certo désintérêt desinteresse pour pour pelos les assuntos affaires publiques, pour públicos, la cause pela publique. causa pública, né? C'est la É o raison pour motivo laquelle pelo on qual ele parle de fala de familialisme familismo amoral, amoral. c'est-à-dire que Ou en seja, que gros, na les verdade individus os pensent indivíduos d'abord à pensam leurs primeiro propres em seus intérêts próprios familiaux interesses et ne familiares s'investissent e não se absolument investem pas de jeito dans nenhum des em organizações organisations comme des como coopératives, des cooperativas, organisations organizações collectives, coletivas, dans des services serviços publics públicos para pour poder améliorer le développement des melhorar o communes. Là, on desenvolvimento est da cidade, da dans un comunidade, mode né? où Aqui não, finalement trata-se de la um modo commune em ne va que pas se développer parce que justement a précisément cidadezinha, o dit vilarejo, Banfield,
les se desenvolve individus en justamente Europe porque os sont de indivíduos centrés, estão mais fechados familiaux. para os interesses Alors, sobre, digamos, eles dão a primazia évidemment, para os interesses beaucoup familiares. de Bom, sociologues, muitos d'anthropologues, sociólogos, d'historiens antropólogos, historiadores ont discutiram discuté bastante essa cette questão. question, Em y compris específico, d'ailleurs o le sociólogo Putnam, l'américain sociólogo Putnam, americano Putnam, que qui estudou a beaucoup muito essa étudié questão. cette question. Vocês sabem que Putnam Putnam a estudou em étudié específico a l'Italie Itália antes avant de de se se dedicar consacrer aos aux Estados Unidos États-Unis sur e laquelle il de a desenvolver développé o le conceito de concept de capital capital social, né? social, en É, prenant en levando compte em le cas consideração de o caso da Putnam. Et Itália. donc, Putnam a E été Putnam frappé foi aussi par le muito, fait chamou muito a que, atenção justement, dele o quand fato de le que o familialisme familismo, na hora que o est familismo très está muito présent, il presente, y a une sorte de tem um grande désintérêt pour la cause desinteresse pela publique, causa pública, uma une certa faiblesse fraqueza de da la sociedade société civile, civil, telle tal qu'on peut como poderíamos l'organiser, organizá-la ou telle qu'on peut pensá-la la penser à travers le através mouvement do movimento associatif, par associativo, por exemple. exemplo, né? Alors, j'ai voulu Eu en quis savoir saber mais plus sobre sur esse, ce village et à esse l'occasion vilarejo, né? E na d'une ocasião de uma conférence qu'on m'avait conferência que demandé eu de fiz faire à na Universidade l'université de de Nápoles, Naples. eu J'ai proposé propus aux aos certains sociólogos sociologues italianos que italiens qui tinham me m'avaient invité convidado, d'aller eu avec propus a eux eles que visiter fossemos ce village visitar esse qui est à une vilarejo que se centaine de encontrava a uns kilomètres de 100 Naples. quilômetros Nous y de sommes Nápoles. allés Então fomos lá et e para mim c'était pour foi moi uma une très très experiência belle incrível. expérience. Je me disais, E mais eu pensei, on mas a fait une fizemos uma monographie là en monografia lá em 1958. Il faudrait 1958, qu'il y ait, seria je sais pas, un preciso étudiant, termos une hoje um thèse estudante aujourd'hui para pour voir fazer uma qu'est-ce qui tese s'est de passé doutorado depuis hoje, ce para ver o village que que depuis aconteceu nesse après tout vilarejo ce temps. desde então, Donc né? on est Então fomos lá on y est também um allé pouco aussi un nessa peu dans cet perspectiva, esprit. né? A On gente pourrait poderia refaire refazer outra une vie monografia plus de mais de 50 50 ans anos depois, né? après, Depois do Banfield. après Banfield. Alors, qu'est-ce qu'on a Bom, vu o que sur que place? On a notamos no été tout local? d'abord Primeiro accueillis fomos recebidos par pela la mãe, mère. era uma C'était une mulher femme qui que était à la tête estava encabeçando de cette esse commune, vilarejo, né, esse de la município. municipalité. Et E essa cette mulher femme nous a nos accueillis. Alors, recebeu. elle était la Ela fille era de a l'ancien maire. filha do ex-prefeito Et donc, e, segundo selon ela, elle, finalement, elle ela connaissait conhecia Banfield. Banfield, né? D'ailleurs, la Aliás, commune o met en avant município cette recherche parce que comme ressalta Banfield, isso, né? Porque c'était un como se lieu, tratava de um Putnam montrait, lugar c'est un lieu connu maintenant conhecido de de tous les todos os chercheurs en sciences pesquisadores em sociales. ciências sociais, Donc, dans les bom, documents publicitaires, nos on met même, documentos de propaganda, quando falam de Chialmonte, on fait la costumam se référence à referir a cette essa célèbre enquête. famosa Et investigação. Então, pas não le é que musée tem um museu Banfield Banfield, né? à Chiaro-Monte, É, mais mas ça pourrait poderíamos trop pensar nisso, s'imaginer d'une na certaine verdade. manière. Et en tout cas, E, na verdade, o Banfield Banfield figure dans está ces nesses documents publicitaires. documentos de propaganda, Et né? E donc, a mãe la mère nous dizia, dit, mais mas finalement, afinal c'est ainda é encore comme ça assim hoje. aujourd'hui. Et ce E qui eu avait lieu de me realmente me frapper, chamou a parce que je suis atenção resté porque eu plusieurs permaneci heures várias horas sur na la praça place do village. vilarejo ali. Et qu'est-ce que E o je que que eu vois? notei? Bah, qu'il y Primeiro avait que eu une notei uma séparation des separação dos sexes sexos, que era uma considérable. coisa La considerável. place A praça publique, pública elle est occupée ocupada par em autour de torno l'église da par igreja, des hommes. ocupada por Les hommes homens. Os restent homens ficam justement ali para trocar après la sieste de ideia, depois l'après-midi, ils do restent cochilo da seuls et les tarde, da hommes sont sesta, né? sur la place du Passam village horas e horas na entre eux praça do à vilarejo discuter. Je batendo vois des papo. femmes qui Vejo traversent, mulheres que qui rentrent chez atravessam a elles, par praça, exemple, qui traversent voltando la para place, casa e on ne nunca s'arrête param. jamais. Il n'y a Nunca tem jamais de grupos groupe de de femmes qui mulheres que estão discutent sur ali la place conversando de na la praça do mère. Donc il vilarejo. y a une Então sorte existe uma de espécie de séparation entre la separação vie publique entre a vida qui est social que réservée é aux hommes et la vie reservada aos domestique homens e qui a est vida réservée doméstica que aux é femmes. reservada às Donc mulheres. c'est le propre Isso de é la o société próprio das traditionnelle, sociedades ça aussi. tradicionais. E o Bourdieu Bourdieu, dans ses études cabines, também l'a mostrou muito montré bem isso, bien, de maneira de muito façon très específica, précise aliás. également. Et donc, on a là un Nós fonctionnement tout temos à fait um intéressant. Et funcionamento muito interessante j'avais aqui e eu eu aussi, tinha, au cours de na cette ocasião visite, dessa visita, l'occasion tinha de tido a rencontrer un ocasião de érudit encontrar local com qui avait um erudito accompagné à local que l'époque tinha Banfield acompanhado na dans época o ses recherches. Banfield Alors lui, nessas il a toute pesquisas e ele documentation tem um monte de sur documentação cette sobre essas enquête pesquisas de do Banfield. Banfield, né? Et E il ele nous tinha nos a expliqué explicado comment Banfield que avait como o procédé Banfield tinha aux enquêtes. trabalhado, enfim, era C'était muito tout à fait interessante. passionnant. Então é uma Je pena regrette que hoje véritablement não qu'on n'ait pas tenhamos encore ainda trouvé le encontrado o le doutorando ou a doctorand qui doutorando se lancerait dans que une se autre voie engajaria nessa nova que monografia Chiaro-Monte, parce ou que tese, c'était né, do vraiment Quero-Monte, porque seria une très belle occasion de analisar hoje d'analyser em dia aujourd'hui si on retrouve se encore encontramos véritablement, au-delà des realmente, impressions além das que l'on peut impressões avoir que uns e les uns et outros les podem autres, ter, peuvent né, avoir les uns et les sobre autres o que sur ce qui se acontece passe hoje em dia, aujourd'hui, seria ce serait vraiment realmente l'occasion a ocasião d'approfondir de cette aprofundar question et essa d'analyser questão e de en analisar quoi em que Chiaro-Monte medida o Quero-Monte s'est se transformé transformou au ao cours longo au cours des das últimas dernières décadas. décennies.
Donc vous en tout cas, regardez bien ces 2 monographies, villageois, si vous voulez vous Vejam bem, intéresser aux essas fondements des monografias sociétés, que se interessam paysannes, aos fundamentos das heu sociedades camponesas, et vous vocês vão vous poder aprender rencontrerez muitas vous verrez. coisas a partir Alors, disso. je vous justement, je Eh, vous, remets, heu, ce ce tableau que je vous Essa avais tabela que montré eu la mostrei semaine para vocês dernière, semana qui sont passada, que les são os indicateurs de indicadores de développement desenvolvimento économique econômico selon segundo les os groupes grupos de d'attachement social, vinculação et social, vous vous e rappelez que vocês j'avais talvez se pris comme lembrem que eu tinha indicateur la considerado part como du secteur indicador a agricole. participação do setor agrícola. Et E, de fato, effectivement, a gente vous retrouvez reencontra que la aqui part que a du secteur participação agricole est do beaucoup setor plus agrícola élevée é muito mais dans, elevada no le primeiro foyer cluster agrupamento, que familialiste é que o do je dirige, familismo mais, né? et E qui que décline au fur et à vai mesure decaindo que conforme l'on se vamos se rapproche aproximando du do cluster agrupamento qui que renvoie remete ao au grupo groupe de d'attachement vinculação universalista. universaliste. Bom, Donc, dans em todos ces esses pays países que eu que j'ai cités citei tout à l'heure, há pouco la tempo, part a du secteur participação do agricole est setor quand même agrícola ainda supérieure globalement à 20%. superior a Alors 20%. 20%, ça 20% paraît poderia finalement peu, parecer pouco, né? on n'est Nós não pas du estamos, de tout dans jeito nenhum, aqui dans la falando de société uma sociedade paysanne camponesa tal como telle que foi la descrita décrivait pelo Eugène Eugène Weber Weber au 19e siècle no ou au début século du XIX ou 20e no siècle en início do France. século XX na França, né? Partout dans le Em monde, todo la o part du mundo, a secteur participação do agricole, du setor fait de la agrícola, devido mécanisation, à mecanização, a considérablement baissé. foi Mais consideravelmente ça reste quand reduzida. No même entanto, très élevé, 20%, mais de plus de 20%, 20% ainda é um dans número muito ce elevado cluster, ce qui neste signifie quand même cluster. que l'on O que que ce sont des significa que se sociétés tratam aqui de qui restent sociedades que ainda comportent hoje são davantage agricoles mais que agrícolas dans les autres do que nos dans les outros autres pays. países. Bom, Voilà aqui é le o premier primeiro point que ponto que je eu queria voulais abordar com traiter vocês. aujourd'hui. Agora, Maintenant, vamos tentar essayons analisar um d'analyser pouco justement justamente a la família famille como comme sendo um ressource recurso morale moral na d'une América population. Latina. Prenons la Vamos considerar aqui a représentation de la representação da famille, família como tout d'abord uma comme une célula de cellule de base da base de la sociedade. société. O Moi, que ce qui chamou m'a beaucoup muito minha frappé, atenção e eu j'ai essayé tentei de tomber un foi peu par meio que hasard por en fait acaso, sur por la coincidência, que constitution um dia eu sur la comecei a ler a constitution d'un Constituição des de um dos pays países latino-américains, latino-americanos et puis estudados j'ai e eu vu vi effectivement que que, de dans la fato, na constitution on parlait de Constituição cellule falavam de base de la de société célula de et de base voir da finalement sociedade. Aí eu fui est-ce ver, qu'on mas retrouvait afinal, será que reencontramos cela dans isto les différentes nas diversas constitutions constituições dos des pays diversos países latino-américains. latino-americanos? Et en tout Bom, cas, on podemos peut constatar, constater na que les verdade, que as constitutions de plusieurs constituições de pays vários países latino-américains entendent latino-americanos mentionner la famille pretendem comme mencionar a véritablement família la cellule como, de base de sim, la a société. célula de base da C'est un sociedade. peu comme s'il É fallait um pouco como se protéger fosse en même preciso temps les proteger ao droits de la mesmo tempo os personne et de la direitos famille. da pessoa e da Autrement dit, comme si la família. personne Dito de outra ne forma, é pouvait como se a être pessoa não envisagée pudesse ser indépendamment concebida de son ancrage independentemente familial. da sua ancoragem familiar. Donc, ça m'a semblé Isto vraiment me important pareceu de le importante de ser souligner. C'est-à-dire que ressaltado. vous voyez qu'il ne s'agit Vocês veem pas aqui que não se simplement trata apenas de uma d'une crença croyance que segundo a la qual a famille est família é importante importante dans les nos différentes diversos cultures, grupos mais c'est que sociais. même E dans significa que les mesmo na définitions qui sont extraites definição, nos euh, traços de de chacun cada des États, estado, dans né, la na definição définition constitucional constitutionnelle, desses estados, on mentionne mencionamos ce aquilo, né, fait. este Alors, on peut fato. prendre deux Podemos exemples. considerar La dois Constitution du exemplos aqui. A Chili, Constituição do Chile, les dentro da personnes qual naissent é dito que libres as et pessoas égales en nascem dignité livres e et en iguais em droit. dignidade e La direito, a famille est família le é o noyau núcleo fondamental fundamental de la da société. sociedade. Quand on Na dit hora que a ça, Constituição diz c'est isto, ça c'est não é n'est um pas detalhe. anodin, si vous voulez. On ne trouvera pas Isto ça não aparece nas dans les constituições dos constitutions, países des pays europeus, por exemplo, européens hoje em dia. aujourd'hui. Parce Justamente qu'effectivement, porque on n'a pas não encore acreditamos ce principe. mais La neste famille, princípio c'est segundo o qual a le família principe é de o base princípio de base de da la société, sociedade, la a cellule célula de de base, base da parce sociedade. qu'effectivement, on Justamente considère porque qu'il y a d'autres consideramos que cellules existem outras qui sont au células moins que aussi são, importantes pelo que menos, la tão famille. importantes quanto a família. Si on Agora, prend se la nos constitution interessarmos du a Pérou, Constituição do je la Peru, vous montre, vocês vous vão ver regarderez depois, está dans no le meu livre d'autres livro, que exemples. eu uso outros La exemplos, mas no communauté, Peru, a l'État comunidade e o protège en Estado particulier protegem em l'enfant, específico a l'adolescent, la criança, mère et les adolescente, personnes a âgées en mãe e situation pessoas de idosas em négligence. situação de Il negligência, protège également la protege famille também a et família encourage le e mariage. incentiva o Il casamento, reconnaît ce reconhece o dernier comme casamento como sendo naturel et natural e fondamental fundamental pour la para a société. sociedade. Então, isso vai Alors, além excusez-moi, ainda, né? c'est que O le mariage casamento em lui-même si é est considerado como sendo considéré comme fundamental. fondamental. Euh, dans Eh, les Nas sociétés sociedades europeias européennes agora, ou na en França, no France, caso, bah, dizer que o dire que le mariage casamento é est considerado como considéré algo comme natural e naturel et fundamental fondamental apparaît seria en visto fait como comme quelque algo, chose de relativement en digamos, dehors, relativamente complètement en desconectado, décalage par desconectado rapport da maneira à la façon dont como on se représente hoje notre em vie dia vemos a si on, possibilidade de comme on le vivermos como veut, bem sans entendemos, sem forcément avoir necessariamente recours au recorrer mariage. ao casamento.
casamento?
Bom, Alors, eu me la perguntei, question est por que pourquoi que a la família, famille en enquanto tant instituição, qu'institution dans nos les países pays latino-americanos é latino-américains tão est-elle aussi venerada? vénérée? Et là, E aqui eu je vou vais vous compartilhar faire com part, vocês, bah, de ce que j'ai pu eh, observer vou au cours compartilhar de com ces vocês o que eu dernières pude années lorsque j'ai fait des observar nos tours à últimos l'Amérique du anos nas Sud, minhas viagens au Chili, nas minhas en pesquisas no Argentine. Brasil, no Chile, na Euh, Argentina, et j'en e suis eu, arrivé eu cheguei à a me dire, mais pensar que é si elle est justamente porque considérée comme é le fondement le plus considerada como o fundamento légitime mais legítimo de do la sucesso réussite pessoal. personnelle, le A bonheur felicidade individuel individual n'est é jugé considerada accessible que como par sendo l'intermédiaire acessível du groupe somente familial. pela Euh, intermediação do grupo En fait, familiar. quand vous discutez Quando, se souvent vocês forem avec discutir, conversar des com latino-américains, latino-americanos, d'ailleurs, je peux aliás, citer vocês l'exemple, são latino-americanos, a maior à parte de partir de vous, vocês, vous vocês vão ver remarquerez que que finalement, on se décrit costumamos à se travers descrever finalement através da sa sua famille. família. Et ça, c'est quelque Eh, chose de... e Et on montre, tentamos on essaye de mostrar montrer souvent geralmente la a face face positive de positiva la da famille, família, ou c'est-à-dire la seja, o réussite de la sucesso da famille. C'est quelque família. chose de Isso é très algo important. importante. Et en fait, la E o réussite sucesso personnelle individual, passe par pessoal, la é réussite familiale. intermediado pelo sucesso Et familiar. peut-être quelque chose Outra qui m'a coisa que chama beaucoup muito a minha frappé aussi, atenção c'est é a la noção notion de de sacrifice. sacrifício. Justamente Parce porque que essa cette noção notion de de sacrifice est sacrifício souvent costuma ser évoquée pour evocada para louer les louvar mérites os de tel ou méritos de tel tal ou tal membre membro de da la família famille qui que a consacré dedicou sua vida sa vie inteira a au serviço service dos de ses seus proches. On va parentes. valoriser Então, vamos ce dévouement. valorizar essa Et dedicação é il s'agit valorizada donc nesses le plus discursos souvent e d'une trata-se question geralmente de d'honneur. uma questão de honra. Déroger à Desrespeitar essa cette obrigação obligation familiar, familiale, à ce sens desrespeitar de esse senso l'honneur da familial, honra peut faire familiar l'objet poderia ser d'une objeto très de uma forte grande reprovação réprobation social. sociale. Reprovação L'accepter social. en y mettant Aceitar toute son isto, âme colocando est de digne de si, respect. aí sim Et seria digno de je respeito. voudrais E eu vous donner queria, un para ilustrar exemple, isso, trazer um exemplo para ça vocês, vaut ce que ça que vaut vale o si que vous vale, voulez, né? mais Mas me c'est un parece exemple quand ser um même exemplo très bastante significatif. significativo. Euh, É o c'est exemplo de um l'exemple d'un estudante étudiant chileno na chilien França en France qui que avait tinha obtenu tinha une conseguido bourse uma bolsa de d'études pour estudos para faire poder sa fazer thèse a en tese France, dele na França, une bourse uma bolsa qui do permet governo aussi, chileno, comme assim como d'autres outros estudantes latino-americanos latino-américains vêm viennent às parfois vezes en na France França faire estudar, leurs études avec uma une bourse de bolsa leur propre com uma pays. bolsa do Et país de cet origem, né? étudiant Mas esse chilien estudante chileno, ele me estava disait contando para mim, na verdade eu qu'il estava constatait en fait constatando, ele estava avec trabalhando comigo e eu allégresse, estava et je constatando que constatais ele vivia numa une situação grande de grande précarité. Et ça precariedade. m'étonnait E isto me parce que je surpreendia, me porque disais, eu mais pensava, il était obligé ele, de enfim, ele era travailler, obrigado a de faire son trabalhar, a boulot pour pegar survivre au uns quotidien. Et je ne bicos para comprenais poder pas, ça me sobreviver no dia a devenait un dia, e mystère eu não pour moi. entendia isso. Isso era meio Il n'avait pas misterioso le para temps mim. de Então se ele não tinha o consacrer tempo suficiente para comme poder il se le fallait dedicar à à sa tese thèse. dele, né? Et Depois ele après, il m'a explicou para expliqué, mim: mais en fait, Minha mon bolsa, allocation, ma bourse, a bolsa je que eu la donne recebo, na à verdade, eu ma mando mère para minha mãe, que qui est está doente. souffrante, E eu et je não ne peux posso pas deixar minha l'épargner mãe en assim. France. Je dois donc, tout en Então, faisant enquanto eu mes estou aqui études en estudando France, na França, eu preciso me sacrificar me para minha sacrifier pour ma mãe, mère, parce que pela minha c'est une mãe, né? question Porque é d'honneur. uma Je ne questão peux de pas honra. laisser ma mère sans Não posso deixar revenu, minha mãe sem renda, dizia ele. et surtout E que principalmente que nos dans países les pays latino-americanos, latino-américains, quando on a des écoles qui sont a assez saúde, o populaires acesso à d'ailleurs, saúde pode et custar on muito n'est pas caro très e très nem bien couvert sempre par justement nem sempre as les de institutions previdência, d'assistance digamos, sociale, conseguem si cobrir bien que essa cet étudiant necessidade. chilien De tal forma que esse estudante a été chileno dans la viveu em grande précarité precariedade para poder pour justement justamente une question d'honneur et garantir, pour venir auxiliar honorer a mãe avant dele tout por uma questão de à sa honra. mère. Et je dirais que Eu ce qui diria m'a que aussi aquilo beaucoup que chamou frappé, muito c'est que minha la atenção é mère, que a en mãe dele, em particulier, fait específico, é l'objet d'une objeto de uma admiration sans admiração limite. sem limite, né? Et Aí il y a vocês encore podem un dizer, bom, cliché, é meio clichê isso, né? Meio estereótipo, peut-être, né? mais je ne crois Talvez, pas parce que mas eu não j'ai acho. essayé Não acho justamente porque, je mets aliás, no meu livro beaucoup eu falo bastante d'exemples qui sobre m'ont isso, conto frappé. exemplos que chamaram minha En atenção. fait, le A dévouement dedicação para pour seus ses enfants filhos, lui vaut finalement para toutes ele les vale todos os reconnaissances, non seulement de reconhecimentos, ses não enfants, somente mais do aussi de la filho dele, mas communauté dans também laquelle elle da est insérée. comunidade dentro da qual a mãe dele está inserida. Et E esse ce papel rôle da de la mãe mère me me semble parece ser véritablement fundamental. fondamental. Alors, Vocês vão me vous dizer, allez me bom, dire, isso mais é ça meio que c'est no mundo pour tout inteiro, le né? monde. Sauf que Bom, na il verdade y a différents existem degrés variações quand de même graus, né? dans E na dans valorização la da mãe valorisation de la também. mère. Alors, Bom, j'avais, je me suis tinha, na ocasião aussi à de uma das l'occasion conferências des que eu conférences que j'ai pu ministrei donner na dans Universidade de l'université Córdoba, na Colón en Argentina, Argentine. J'étais eh, resté eu tinha quelques passado alguns dias années lá, à em Córdoba Córdoba, et
E Sauf acontece que que essa cette conferência conférence se faisait à acontecia proximité estava acontecendo de la date de la próximo fête des do Dia mères. das Et donc, Mães. je me suis Aí eu fui passear promené nas ruas, perdão, de de Córdoba, na Córdoba. Et Argentina, qu'est-ce que e o que que eu je vi? vois E effectivement? eu Je vi vois des vendedores, vendeurs traditionnels ambulantes, né, comme on voit camelô, beaucoup dans les como a villes gente costuma ver nos países latino-américaines. À cette latino-americanos, e nessa occasion, ils ocasião avaient eles tinham sur leur colocado no stand chão plein um de monte posters, de de posters cartazes et je voyais que que l'on se falavam référait da mãe, da figura da mãe, dans né? ces posters Nesses et cartazes em qu'on que mettait en justamente avant esses tout cartazes ressaltavam bastante toda a la bondade da bonté de la mãe, mère, o son sacrifício da sacrifice mãe pour ses pelos enfants, etc. filhos. Et donc, il y avait ces posters, j'ai Então, nesses compris que cartazes, eu c'était entendi que l'occasion eles de la eram fête des devido à mères ocasião et do Dia qu'on das vendait ces Mães. posters sur place. Era Et cartazes ces mesmo de posters, papelão, era coisa bem c'était feita, né? étiqueté que ça pouvait E eu être entendi que affiché isto tinha finalement vocação dans a les ser maisons colocado nas parce qu'il paredes nas s'offrait casas, né? Que era à uma coisa que l'occasion era de la fête des oferecido mères. na ocasião do Dia das Mães. Et E qu'est-ce o que que a l'on gente voit vê, finalement afinal, aussi que a gente via sur ces nesses posters? cartazes? Peut-être que ça Talvez va para vous você esteja sembler complètement totalmente natural, inhabituel, talvez isto ça não ne para vous vocês paraît não seja pas surpreendente, né? surprenant, Mas mais ce o qui que m'a chamou minha frappé, atenção c'est que ali é que à na l'occasion de ocasião la do fête Dia des das mères, Mães, on faisait en tout cas pelo à ce menos, moment-là, se fazia nesse dans ces momento, né, posters référence à la referência à Vierge. Virgem. On Ou seja, s'identifiait à la havia Vierge uma Marie. identificação à Virgem On faisait Maria, un lien entre le dévouement estabelecimento de um de laço notre entre a mère dedicação da mãe e a Virgem et la Maria, Vierge Marie. nesses cartazes, Et né. donc, E isto me ça m'a pareceu semblé, est-ce ser uma que das c'est une des características também da caractéristiques de la cultura culture que très reencontramos, particulière et aliás, très présente muito na en América do Sul, En e Amérique em du Sud, específico nessa dans região cette région nessa d'Argentine. região argentina, né. Alors, Bom, le a culte de la Vierge cultuação da Marie est Virgem très Maria é fort muito hein, forte, o culto da Virgem Maria é muito dans forte les nos pays países latino-américains. latino-americanos. Je O le número, a nombre quantidade que de j'ai pu táxi que eu prendre, peguei, né, seja no Brasil, et seja em outros d'ailleurs où países em que você on vê, voit une um dévotion escudo com uma imagem da de la Virgem Vierge, Maria ou une petite uma vierge qui est imagem installée da Virgem Maria ali protectrice como finalement protetora conducteurs, dos etc. Vous motoristas, voyez, etcétera. on As affiche souvent Nos países dans les pays católicos, catholiques geralmente a la Virgem Vierge Maria é dans beaucoup presente d'édifices. Alors, também, em muitos edifícios une também, né. autre anecdote, Outra si vous voulez, anedota, eu j'avais fait tinha aussi ministrado uma une conferência conférence no au ministère Ministério do du Trabalho na Travail Argentina, en em Argentine, Buenos Aires. à Buenos Aires. Aí Et eu alors, aí eu entro no dans ministério, le ministère avec eu mes estava com collègues, colegas argentinos, argentins, e o que que eu et notei? qu'est-ce que Na je vois entrada do à ministério, l'entrée? uma estátua Une da statue de la Virgem Vierge dentro de dans um un edifício édifice público, né, public, uma grande une estátua statue de la Vierge. da Virgem. Aí eu falo Je dis para os meus à colegas, mes collègues, eu estou um ça me pouco surprend un petit peu surpreendido la por isso, Vierge, assim. ça me semble, nous A en gente na France, on est França está tellement muito habitué en fait acostumado à com uma separação il y a muito une estrita séparation entre o stricte mundo, entre le monde entre o espaço l'espace religioso por religieux et um lado e l'espace o espaço público por outro. public, Então, que isto ça me me semble un parece peu bastante curieux qu'il n'y ait pas curioso. de signes Na religieux França, nos dans les edifícios édifices públicos, não publics. tem En sinais France, c'est religiosos, é interdit. proibido, inclusive. Et donc là, Então, ça isso me parecia ser uma demandait coisa beaucoup bastante d'opposition original, pour le digamos, moins. Je bastante fais état de ma diferente. surprise E aí eu à mes collègues comentei com argentins meus qui me colegas regardent d'un argentinos air sobre minha surpresa. Eles estavam presque olhando para mim assim, meio inquiétant. estarrecidos, Où il y a un problème. e dizendo: Ça qual, leur o que que semblait tem? Não tellement entendi. Para naturel eles era muito qu'ils ne se natural, posaient para eles não era absolument pas nenhuma cette questão question. Et donc, isso. ça montre Então isso effectivement. demonstra, Alors, bom, a en Argentina é um Argentine, caso um c'est un pouco peu particular, particulier porque parce que o culto da le culte Virgem de na la Vierge, Argentina, j'ai salvo compris engano, qu'on le é, mettait é, finalement aussi en relation como avec dizer, quand même ele é um pouco le passé ligado de ao la France. passado da Étonnamment, Argentina le culte e, de de certa Eva maneira, Perón do culto a a Eva vraiment Perón. joué un rôle tellement A Eva important. Perón ela Elle a teve été aussi la papel protectrice tão importante des como travailleurs dans protetora ce dos pays. trabalhadores Et nesse donc, on fait país. certainement un lien Então entre existe la um Vierge et Eva vínculo que é Perón. estabelecido, uma Il conexão y a ali un entre Eva culte, Perón e a si vous Virgem, voyez né? les murs Basta ver as paredes des dos édifices edifícios portent souvent que cet costumam édifice, ter cet édit Eva a Perón, imagem da un peu Eva comme si Perón, c'était la como se Vierge fosse a des Virgem latino-américains. latino-americana. Bom, Bon, eu não je n'irai pas vou plus me loin aprofundar mais dans com mes essas observations, observações, mais assim, mas enfim, eu queria j'ai mostrar essayé para de montrer vocês donc comment como que identifier essa que cette família, famille é, peut être enquanto en sa instituição, né, perpétuation est é realmente vraiment venerada, vénérée cultuada, na América do en Sul, Amérique na du Sud, América en Latina, Amérique perdão. latine. Un autre point Outro ponto important importante aqui e que l'on peut là que nos aussi permite garder le lien estabelecer avec la uma société conexão com as paysanne, sociedades la camponesas, maison
é c'est que en a quelque sorte casa une é, de certa catégorie maneira, uma morale. categoria moral. Et là, E aqui je eu vous gostaria renvoie de falar em au específico de texte, à des textos textes que que vous vocês connaissez certamente certainement, conhecem, qui que m'ont chamaram beaucoup muito intéressé, minha notamment le atenção, em texte de específico o Roberto texto do D'Amata, Roberto da qui Mata, insiste sur que insiste l'opposition sobre a entre le monde oposição de entre la o mundo maison da casa et e o le mundo monde da de la rue. rua. Isso é nessa obra Dans O ce que faz o livre, Grâce Brasil, au Brasil, Brasil, publicado qui em date de 1986. 1986. E Et il nous dit nesse livro, dans ce livre, justement, nesse dans ce texto, que é texte, muito qui est fort interessante, ele diz intéressant, que que a la casa maison représente en representa effet mais do que plus um qu'un espaço espace physique. físico. Elle réunit les membres de la A famille, casa qu'ils soient reúne os membros da incluant família, les mais ou menos domestiques, estendida, incluindo os selon les domésticos, tracés d'une segundo o frontière traçado de bien uma fronteira délimitée bem avec le monde delimitada com o extérieur. mundo exterior. Donc on Então a aqui a là gente un petit tem peu um ce que pouco l'on a mesma observait comme característica que a gente caractéristique dans tinha la na famille família souche, tronco, d'une certaine manière. de certa maneira, né? A La casa maison représente representa dessa ainsi maneira uma une pessoa personne moral, morale qui agit de façon que atua unitaire, de à maneira l'image d'une unitária, como se corporation. fosse uma corporação. C'est en tant É que tel un assim espace de um espaço protection de dans proteção lequel dentro do chaque qual cada membre, membro, como as notamment les crianças enfants e et as les pessoas personnes frágeis, fragiles, podem peut encontrar o retrouver reconforto le ou réconfort a et la solidariedade do grupo. sécurité du groupe. Et donc, O Roberto Roberto da Mata D'Amata dit também aussi diz que que la a casa maison va delimita um délimiter un espaço espace onde a où harmonia e o l'harmonie et amor devem l'amour doivent reinar régner sur la sobre a confusion, la confusão, a concurrence concorrência e a et le désordre. desordem. Il ne Por saurait, este pour cette motivo, raison, não y poderia avoir ter en son dentro da sein casa de um commerce. Pas comércio. de Não tem commerce comércio dentro au dessa sein de casa. cette maison. A compra e a L'achat et la venda vente são y sont possibles, proscritas, puisque les échanges justamente porque as fondés trocas sur são baseadas na la doação, na solidarité et solidariedade l'engagement e de no chacun engajamento de au cada um service a serviço do du coletivo. collectif. Certainement d'ailleurs Aliás, a qu'on va retrouver gente là reencontra ali aussi ce esse principe princípio de d'intégrer integrar os les domestiques domésticos dans dentro do l'espace espaço da casa, de né, la que é uma maison, das et qu'une des características que caractéristiques qui se ainda maintient encore permanece assez fortemente. fortement au eh, Brésil, semble Talvez être se trate de un dos des traços traits caractéristiques, característicos, uma das une des tradições traditions qui relèvent que peut-être diga de respeito à l'esclavage. escravatura, né, En tout cas, à escravidão. on voit effectivement E encore hoje em dia a aujourd'hui dans gente beaucoup continua de vendo em grands grandes appartements apartamentos ou ou de grandes grandes casas maisons, um un espaço espace específico spécifique qui est dedicado réservé à aux empregada domestiques, doméstica, né? une petite É um pièce peut-être quartinho dentro dans do laquelle qual elle ela peut possa dormir, là dormir, où elle com a des toilettes banheiro à séparées. parte, Le né, plus para ela. souvent, cet ensemble se Geralmente trouve à isto fica côté perto d'une da área de buanderie. serviço. J'ai Eu vu vi, encore se então, a reproduire reprodução ce desse système, y sistema, compris dans les inclusive plans nas architecturaux plantas arquitetônicas de des grands grands apartamentos appartements que qui estão se sendo construisent construídos encore ainda em São à São Paulo hoje em Paulo dia. aujourd'hui. Ou C'est-à-dire seja, qu'on ne peut não pas pode tellement se imaginer conceber ne não pas ter avoir esse cet espaço dedicado espace-là à pour empregada un travailleur doméstica, né? domestique, même si c'est Mesmo que pas na le maior cas parte dos aujourd'hui. casos a empregada Le travailleur doméstica domestique ne réside não plus more mais permanentemente dentro da dans la casa ou maison dentro do ou dans apartamento, né? l'appartement de la famille, Eh, mais en tout cas cet mas espace este espaço existe continua toujours existindo et on e le o maintient. mantemos. Et cela, alors bien entendu, on ne va pas le retrouver Não dans les reencontramos isto petits nos pequenos appartements apartamentos qui se que construisent aussi também são dans construídos les petits appartements, nesses effectivement, pequenos apartamentos. Não tem mais essa separação, on mas a le gente retrouve aussi, je reencontra crois, sempre na hora dans de les ver grands appartements, grandes ce qui me semble apartamentos, être o que me une parece ser uma caractéristique aussi característica de uma d'une certa certaine concepção conception da de la maison. casa, né? Alors, vous avez vu également que Vocês viram também ce que o sistema système que qui me semble parece ser, que me parece caractériser donc caracterizar les bem sociétés, la a société sociedade brésilienne brasileira et les e as sociétés sociedades latino-américaines, latino-americanas, on voit finalement de que forma c'est geral, aussi vemos, un na verdade, système que se trata aqui de um où sistema il existe de em que fortes existem inégalités. fortes C'est dans le desigualdades. cluster É no familialiste qu'on va agrupamento retrouver familista que encontramos des taux de justamente pauvreté níveis de beaucoup pobreza plus élevés que dans mais d'autres elevados do que pays, nos mais outros aussi des países e inégalités de também revenus, desigualdades des de inégalités renda, de genre, desigualdades qui de sont gênero, également les que plus élevées. também On a são vu os mais ça la elevados semaine nesses dernière. grupos, Alors, né? A gente on viu isso pourrait se semana poser la question passada. finalement, Agora a gente pode se perguntar: la famille a devient família aussi, c'est la acaba raison se pour tornando, laquelle e é por este ce motivo système que esse familialiste se sistema maintient, familista c'est que permanece, c'est né? aussi A un família, afinal, rempart, é como là on se peut se poser fosse cette uma question, un última rempart proteção, contre barreira la contra a pauvreté et comme pobreza e expression aussi como d'un expressão sentiment também de um sentimento d'impuissance, de puisqu'on ne impotência. peut pas Já que véritablement não se changer pode mais l'ordre mudar a social ordem qui est social, que é profondément profundamente inégalitaire, desigual, ben, on ne peut survivre pode-se que sobreviver finalement somente s'accrochant, ao se s'attachant profondément segurar à sa famille. profundamente com sua família. Alors, dans les Então, nas sociétés sociedades latino-américaines, les latino-americanas em que as inégalités sont desigualdades são muito très élevées. elevadas,
Finalement, Naturalmente, a la classe classe dominante dominante veille à conserver ses trabalha para privilèges, conservar, tandis que preservar seus privilégios, né? on est Sendo peu réceptif pouco aux receptivo aos souffrances des sofrimentos dos dominés. dominados. Ça, je l'ai Isto eu já montré mostrei notamment dans ce livre nesse que livro que eu ça publiquei, s'appelle que se chama O que os ricos Les pensam pauvres. dos On a fait pobres. une Fizemos uma comparaison entre comparação entre Paris, São Paris, São Paulo Paulo e New et Delhi, New Delhi. na Índia, em Nova Delhi, On perdão, peut vérifier e évidemment au podemos Brésil, verificar que no Brasil, effectivement, de fato, a la classe classe dominante dominante é, é est bem assez pouco peu réceptive receptiva, de forma global, globalement aos aux souffrances sofrimentos dos des dominés. dominados, Il y a né? presque Poderíamos até mesmo, on a chamamos appelé inclusive nessa une publicação, sorte uma de tendance tendência à la à neutralisation de neutralização la da compassion, compaixão, c'est-à-dire que em on que fait a en gente sorte de faz ne pas justamente trop com que être de não se deixar adhérent au muito atingir spectacle de pelo la espetáculo pauvreté. da On fait comme pobreza, né? si c'était Fazemos como se fosse naturel, on a mis natural, un collier de naturalizamos de avec les certa maneira as inégalités desigualdades e a et on pobreza. peut rien Não faire contre podemos fazer cela. nada, Il y é a pas assim, il não y a tem pas de raison motivo específico de de ser s'émouvoir, comovido pela pobreza de d'être dans la outrem, compassion de ter compaixão face diante à da la miséria dos misère des dominados. dominés. Et donc, Então, a classe la classe dominante dominante, nestes dans ces pays, países, elle est ela, aussi, na maior le parte plus dos souvent casos, é hostile bastante hostil às aux formas majeurs principais de de redistribuição redistribution de renda, né, vis-à-vis des pauvres. dirigidas, portanto, aos mais Mais pobres. de l'autre Por outro côté, lado, os les mais plus pobres pauvres podem se sentir peuvent se totalmente sentir totalement impotentes impuissants diante par de um rapport à un système sistema où ils dentro do sont qual são dominés dominados e et podem peuvent também aussi aceitar, por accepter sua à leur vez, as tour les desigualdades inégalités como sendo um fenômeno comme un phénomène inevitável, inévitable sur dentro do qual lequel não il n'y podemos a fazer rien à faire. nada, C'est a ainsi. respeito do qual não se pode Et fazer nada, é on se assim. pourrait effectivement A gente poderia se se demander perguntar si, aqui si se, finalement afinal, a la famille família est aussi não é tão importante, aussi importante bien assim, pour tanto les para os riches ricos quanto para os que pour les pobres, pauvres. C'est peut-être justamente aussi parce porque que chez les nos plus prolétaires, chez subproletários, nos les mais plus pauvres, pobres, existe il um existe sentimento un de sentiment de fatalidade, de fatalisme face fatalismo aux diante das inégalités. Et desigualdades, face e à ce diante desse fatalisme, il reste fatalismo, o que finalement sobra? que la A famille comme família dernier como rempart. última barreira. Bon, Proteção, né? j'ai dans mes travaux Bom, et nas minhas dans pesquisas, também no meu livro da la distribution desqualificação sociale, social, qui que est é le o premier livre primeiro livro que j'ai eu édité, j'avais publiquei, parlé beaucoup tinha falado des muito travaux dos trabalhos de d'Oscar Oscar Lewis Lewis de son e do concept conceito de da culture de la cultura da pauvreté, pobreza. Eu não je vou n'y voltar reviens sobre pas, isso, mas eu mais j'ai retomei repris e, et j'ai aussi e também formulei fait algumas de críticas ce para concept com de esse culture de la conceito da cultura pauvreté, da pobreza, mais né? Não vou je ne voltar reviens sobre pas o sur le conceito concept em lui-même, mais si je hoje, voudrais mas eu gostaria notamment de retomar, reprendre un em tout petit peu específico, ce que aquilo qui que ressort sobressai como des sendo traits traços caractéristiques característicos desses de ces sous-prolétaires tels que proletários, Oscar Lewis, tal à travers como des autobiographies nas qu'il a biografias réalisées, mettait en tal avant. como descrito nas biografias do Oscar Lewis. Car finalement, Porque les afinal personnes as pessoas interviewées ont entrevistadas, appelé elas les falam dos travaux trabalhos d'Oscar de Oscar Lewis, Lewis, notamment em dans específico Moi les nos enfants de Filhos de Sanchez, Sanchez, né, comme que é uma devenu parfois une autobiografia de uma famille família mexicaine, et mexicana, aussi e dans também celui nesse Pedro livro Martinez, Pedro un paysan Martínez, mexicain, et um sa famille, camponês mexicano e sua dans La família, Vida, na obra qui est chamada un La roman Vida, sur la que famille é une famille uma família portoricaine porto-riquenha numa dans une cultura de culture de pobreza. pauvreté. Essas Ces pessoas personnes interviewées entrevistadas, elas vont finalement falam parler sobre de sua leur pauvreté pobreza sans se faire sem aucune ter nenhum illusion tipo de sur la ilusão a possibilité d'un respeito da meilleur avenir. possibilidade de C'est um ce qui me futuro frappe, melhor. E o que c'est la chama a minha mise en atenção avant finalement é a d'un certain sobressaliência de um fatalisme. certo fatalismo. Tout leur Tudo lhes semble parece bloqué. travado, Ainsi fechado. donc Manuel, Desta fils de maneira, la famille Manuel, filho Sanchez, da par família exemple, Sanchez, né, de de Mexico, México, qui a que 32 ans au México moment DF, que de tem 32 l'entretien, anos na hora da au moment entrevista, de cette na hora dessa biographie, biografia, né, dessa son autobiographie, autobiografia, tient un perdão, ele discours fala sobre as mais desigualdades d'un e ele fala de um fataliste à certo couper souffle. fatalismo que é muito Il dit surpreendente, né? ceci, ce qu'il y a, E c'est ele qu'il n'y a pas diz: aqui não d'égalité tem ici. desigualdade, Tout est tudo é disproportionné. Les desproporcionado. riches Os sont très ricos são riches, les muito pauvres sont ricos, os honteusement pobres pauvres. são Regardez comment un vergonhosamente homme riche pobres. paie Vejam son as impôt. orgias dos ricos, Un de ces vejam as fiestas ou fiestas e réceptions de recepções de organizadas milliardaires pelos allemands en bilionários. une Em nuit, uma só ils dépensent noite, des sommes qui gastam suffiraient à dinheiro nourrir un suficiente asile para d'orphelins pendant un alimentar mois. um orfanato durante um Ces mês. inégalités Então, essas sont desigualdades são choquantes, mais face à chocantes, ces mas diante dessas inégalités-là, desigualdades, o indivíduo pobre, l'individu pauvre ele semble parece être dans ele une parece se encontrar face à une diante de uma situation situação qu'il que ne ele peut não absolument pode pas de jeito nenhum envisager de pensar changer, mudar. donc il Então, de accepte certa d'une maneira, certaine ele manière aceita essas ces desigualdades inégalités sob o avec un formato fatalisme sob uma forma de um à souffle. fatalismo gritante. Alors c'est là Bom, qu'on pourrait poderíamos parler falar aqui peut-être justamente justement dos des ressources recursos, né? néanmoins dont Que disposent são os recursos les plus pauvres qui vivent dans mobilizáveis ces pelos mais quartiers pobres e que moram populaires. nesses bairros Et populares. je voudrais Neste vous citer intuito, eu ici gostaria aqui de citar entre parmi outros, né? d'autres, hein, Eu je vou cite citar aqui dans somente. le Eu chapitre cito no 13 capítulo 13 do du meu livro pêcheur vários
plusieurs várias recherches pesquisas sobre sur ces essas questions, questões, mais
Mas o livro notre recente do récent sociólogo argentino Ariel Ariel Wilkes, Wilkes, qui est un que é um collègue colega, né, qui que vient souvent costuma en vir para a France et França avec qui j'ai pu échanger e com quem eu pude aussi conversar em Buenos dans Aires son também, na universidade université, dele, il ele a essayé tentou justement justamente de développer desenvolver ce esse concept de conceito de capital capital moral, moral. notamment E à justamente partir des observations através das ethnographiques observações qu'il a pu etnográficas que faire ele pôde fazer no de bairro de Buenos Buenos Aires, Aires, dans la banlieue de Buenos Aires. na Il a periferia de Buenos étudié Aires, né? ce qu'il E appelle ele le pouvoir estudou o que ele moral de chama do l'argent. poder moral do Il a dinheiro. publié ce livre Ele d'abord publicou en esse livro anglais, il a été primeiramente em traduit en inglês, français. traduzido depois em francês, Je crois aujourd'hui qu'il doit e être eu acho aussi hoje que traduit provavelmente foi traduzido et disponible en em espagnol. espanhol, tá? Alors, je crois qu'il faut Eu vraiment acho que insister aqui sur é justement cette preciso dimension de ressaltar essa capital dimensão do moral, parce capital qu'aux yeux moral, des habitants de ce porque quartier aos pauvre olhos du desses ghetto moradores à desse bairro Paris, pobre que ele ce estuda, qui né? compte avant O que tout, mais c'est conta l'esprit de é o famille, espírito de une família, é uma combativité face à combatividade l'adversité. diante da Euh, adversidade. un- et E peu importe afinal, finalement pouco si importa l'argent se o gagné est en dinheiro partie ganho é licite, parcialmente parce ilícito. que ce O qu'il que ele observe, c'est constata é qu'il y que a une existe uma frontière fronteira entre entre o le legal e o légal et ilegal, l'illégal, o le formal e o formel et informal, l'informel, qui e est que essa relativement fronteira é poreux. bastante porosa. Ce n'est pas elle Não qui é essa détermine le fronteira que capital determina o moral de capital la moral da famille. família. Une autre Outra hiérarchie hierarquia de de valores, valeurs portanto, existe existe no dans le bairro. quartier. Et E il é o que s'appelle ele finalement le chama, afinal, de capital moral. capital Alors c'est moral. intéressant parce É que justement, interessante dans porque ce nesse capital capital moral, moral il y a ressurgi reaparece véritablement aqui la a notion de noção de famille, cet família, do esprit de espírito de famille. família. Et E il ele donne dá cet esse exemplo exemple, que je eu vais vou vous le contar, raconter inclusive, très rapidamente rapidement para pour vocês, tá? comprendre. Brevemente. C'est l'exemple d'une mère É de o exemplo famille de uma mãe de família qui est, que touchée par une grande maladie, une maladie que é impactada de por uma grande cancer doença, que corre o détectée risco de bientôt. falecer em Et breve. E ela tem elle a des filhos, essa fils. mãe. Alors cette Essa femme mulher trabalhou travaillait dans l'économie na economia informelle, elle informal, vendait era des vêtements, era revendedora de elle a roupas que ela comprava no mercado faisait du informal, enfim, era commerce, comerciante. mais E os ses filhos fils dela, travaillaient eles trabalhavam numa fábrica dans une usine de, eh, eh, dans une usine de de viande. En carne, fait, que ils vendaient vendia des morceaux de viande. C'était pedaços de carne, dans enfim, des tipo abattoirs et la frigoríficos, commercialisation abatedouros, donc enfim, na comercialização de viande de de carne bœuf. bovina, no caso. Et ses fils, donc, E os finalement, filhos dela travaillent dans cet trabalham abattoir et nesse détournent une partie de frigorífico la e viande, desviam c'est-à-dire parte da apportent carne, ou seja, que eles illégalement chez trazem eux une partie escondido de parte da la viande. carne do Et frigorífico. arrivés chez eux, E ils, uma vez que chegaram em avec casa, uma vez que des chegam grandes em pièces casa de com bœuf grandes peças volées, donc, de ils carne découpent bovina roubada, en né? Portanto, portions eles cortam em pequenas porções la a viande carne qui arrive que de chegou do l'abattoir. frigorífico Et, et aussitôt qu'ils arrivent, ils le assim, e commercialisent na hora de dans chegar em casa, le passam a quartier, vender tous no ces bairro esses petits pedacinhos de morceaux de carne viande que todos qu'achètent os tous les moradores do habitants bairro passam a comprar tous les habitants de ce deste quartier bairro pauvre. pobre, né? Et alors, on pourrait dire, mais Então ça, poderíamos dizer tout le aqui monde que sait todo mundo pertinemment sabe en muito achetant bem na hora cette de viande comprar que c'est essa de la carne viande que se volée. trata de carne Tout le roubada. monde est au Todo mundo courant. sabe disso. Mais derrière Agora, por cet trás acte desse ato de d'acheter de la comprar viande carne volée, qu'est-ce roubada, o qu'il y que a? a gente On encontra? va mettre en avant Uma le principe. saliência Pourquoi do princípio de les por fils que font os ça? filhos fazem C'est isso? pour Para aider leur ajudar a père mãe qui que est está malade. doente. C'est-à-dire que la Ou seja, que o valeur de la valor da famille est família é supérieure superior finalement aux autres aos valeurs. outros valores. C'est-à-dire, vous ne devez pas voler. Ou seja, Attention, vocês não vous devem volez roubar. peut-être si Peraí, c'est dá pour para sauver roubar sa se é para mère. salvar a mãe. Donc, il y a là Então ali aussi tem une uma questão de honeur honra familiar familiale qui que devient passa a aussi se une tornar uma réputation reputação no dans le bairro. quartier. Et c'est là que E ali é c'est intéressant interessante parce ver isto, qu'on est porque aqui se dans trata de uma l'inversion de l'échelle des inversão da valeurs. C'est-à-dire qu'une escala de autre valores. hiérarchie Ou seja, se que met outra hierarquia passa se met a en entrar avant em et vigor, on e retrouve aqui tous reencontramos les principes exatamente os de princípios de l'honneur honra familial familiar nessa dans cette questão. question. Et donc, Então, isto ça me m'a semblé pareceu vraiment tout à fait passionnant. muito Ariel interessante. Wilkis donne A Ariel d'autres Wilkes exemples também cita sur outros ça. exemplos Il assim, né? montre finalement Que ce qui se mostram joue que parfois afinal aquilo dans que ces está em quartiers jogo populaires nesses, autour de que l'esprit mostra de aquilo que está em famille. jogo nesses bairros populares em torno do espírito da família. Alors, maintenant, je Bom, voudrais agora eu gostaria de insister. Je vois insistir, e eu estou vendo que eu que vou des fois, precisar je pense correr que um je suis pouco, un peu porque eu bavard estou aujourd'hui. tô falando um pouco demais, estou um Je pouco voudrais tagarela que j'insiste hoje, aujourd'hui sur mas ce hoje eu queria qui, quand insistir même, bastante com vocês va permettre de sobre faire le lien entre aquilo que vai ce nos qui se joue permitir dans la conectar o famille que et está em se jogo na joue família finalement com dans o la que está em jogo na société en sociedade de général. forma geral. Et O Sergio Sérgio Buarque de Buarque de Holanda, Holanda, dans
nessa ouvrage obra Raízes do ainsi Brasil, né, que eu développé, gostei muito, qui a été, que traduit, foi traduzido inclusive bien sûr, eh, en em français et francês, que vous né? retrouverez E que vous-même bien vocês sûr poderão encontrar naturalmente, nécessairement. certamente vocês já Mais, conheçam, il dit inclusive. ceci, Sergio O Buarque Sérgio de Buarque de Holanda que m'a Holanda beaucoup diz aquilo que frappé. chamou muito minha On atenção. peut dire qu'au Pode-se Brésil, dizer que no on n'a eu Brasil, que très só exceptionnellement un excepcionalmente système tivemos um sistema administratif et un corps de administrativo e um fonctionnaires corpo de entièrement funcionários consacrés à puramente des intérêts dedicados a interesses collectifs, objetivos e fondés sur fundados ces nesses intérêts. interesses On peut au coletivos. contraire Ao contrário, suivre é tout au long possível de notre acompanhar ao histoire la longo da constante nossa créole história o dominance predomínio des constante das volontés vontades particulières qui particulares trouvent que leur encontram milieu seu ambiente dans próprio des em cercles círculos fermés et fechados enclins e à une pouco organisation acessíveis a uma inexorable. ordenação Parmi ces impessoal. cercles, celui de Entre la esses famille círculos, a a família certainement certamente été foi l'un de um ceux dos qui que s'est se expressou exprimé com avec mais le plus de força force et e le plus de liberdade em liberté dans nossa notre société. sociedade. Donc il met Então, bien ele en está aqui avant ressaltando ce cercle de la o famille. círculo da família, né? Et, et E, ce e- e esse passage-là me trecho ali me semble parece vraiment ser tout à fait muito caractéristique et c'est le característico, point né? sur lequel je Inclusive é voudrais sobre isso que insister. eu queria L'un des insistir. effets Um dos décisifs efeitos de decisivos da l'incontestable, de supremacia l'envahissante incontestável, hégémonie du absorvente do noyau núcleo familial, familiar, la a sphère par esfera, por excellence de ce excelência dos qu'on nomme le chamados contact contatos primaire primários, des dos liens laços de de sang sangue et e de de cœur, coração, a été que les está em que as relations établies relações dans que la se vie criam na vida domestique ont doméstica toujours sempre servi chez nous de forneceram o modèle modelo obligatoire obrigatório à de toute qualquer comparação organisation social sociale. entre nós. Qualquer C'est-à-dire modelo que, en social. gros, c'est Ou non seja, pas não é o l'État qui Estado prime la que tem a famille, mais c'est primazia la famille qui prime sobre a família, é a família l'État que tem et tous primazia les sobre autres o intérêts. Estado e todos os outros Et ça, c'est du interesses. fait de cette E isso envahissante é devido hégémonie du a noyau essa familial. C'est-à-dire hegemonia que invasiva c'est do le núcleo principe familiar, même du o familiarisme. C'est-à-dire absorvente. que ce noyau Isso significa que familial, esse cette núcleo morale familiar, essa domestique, moral avec doméstica, tout ce qui se joue com dans ce noyau tudo que está em familial, jogo no ça núcleo a des familiar, effets acaba sur tendo les autres efeitos sobre sphères as outras esferas, qui sont en quelque que de sorte certa presque maneira estão conquises como se par fossem cette morale conquistadas domestique por bien essa moral envahissante. doméstica que Et acaba c'est la sendo priorité, c'est-à-dire que absorvente. chacun veut É a prioridade, véritablement cada ses vai tentar familiaux en preservar os priorité. interesses da família Alors, antes de mais si nada, vous essayez de maneira prioritária. de mettre ça en relation Agora, tentando finalement avec conectar ce qui isso se com joue, aquilo que está em si la jogo, né? famille prime Se l'État tem primazia da família sobre o Estado dans les pays nos países latino-américains, latino-americanos, c'est aussi parce pois que bem, é on justamente cherche porque toujours estamos à favoriser sempre les membres de tentando sa favorecer famille os membros da avant tout. família antes de C'est mais par nada, exemple né? sans Por discussion exemplo, de na hora de recruter une recrutar personne, uma on va pessoa, a essayer gente vai évidemment de tentar faire jouer le réseau familial utilizar pour essa rede da alors família. il y a Bom, pas que isso não le é próprio do Brésil, dans les Brasil pays e dos países latino-américains latino-americanos, on le naturalmente, voit, mais mas ça joue digamos davantage que en é Europe bastante dans ces presente pays. Et nesses países. euh, Emmanuel Barrosé, qui est une collègue Emmanuel chilienne, Barrosé, que é uma colega chilena, française, qui vit au Chili depuis desculpa, très longtemps, francesa, que mora no Chile sociologue há muito tempo, ela é socióloga na spécialisée au Chili, Universidade do Chile. elle avait fait Ela sa tinha thèse feito a tese sur ce qu'on dela appelle le sobre compérage o chamado et sur compérage, les formes de eh, solidarité chez e les as classes moyennes formas de chiliennes. solidariedade Et eh, eh, nas elle montrait justement que la ela pratique du mostrava compérage s'est justamente que a imposée prática do comme une compérage façon se commode impôs como d'accéder uma plus maneira facilement cômoda à de divers acessar avantages et de facilmente permettre la várias constitution vantagens para d'un poder vaste réseau permitir de a connexions au constituição sein de de uma l'administration. grande rede de Autrement conexões dit, dentro da d'accroître son administração, ou seja, capital de social, aumentar o d'autant capital plus social efficace que de ces maneira ainda pratiques mais ne sont eficaz, pas porque as objectivées práticas não et são par conséquent peu objetivadas ou pas décriées. e, portanto, C'est-à-dire que não chacun podem ser essaye criticadas, ou de seja, faire que valoir cada ses um propres tenta fazer intérêts. valer seus Quelqu'un próprios qui a interesses. déjà une place dans l'administration Alguém fera que já tem tout seu lugar na pour faire entrer administração d'autres vai fazer personnes de dans tudo para poder fazer l'administration entrar outras pour pessoas justement na favoriser administração, avant tout justamente para les favorecer os intérêts de son interesses da sua de sa família. E o famille. tradutor Voilà. informa que comperage provavelmente seja Et donc, en compadrinhagem ou élargissant compadrinhação. Eu cette acho que é question, on pourrait dire que le um neologismo. fonctionnaire latino-américain Então, o n'est pas funcionário ce personnage neutre latino-americano, afinal, não é ému um par personagem l'intérêt neutro général, movido pelo comme interesse geral. vous savez que Vocês sabem que o Durkheim Durkheim décrit les descreveu os fonctionnaires comme funcionários devant públicos être como des tendo que fonctionnaires ser complètement, pessoas totalmente complètement movidas mus pelo par l'intérêt interesse général. geral. Durkheim Durkheim allait foi même até jusqu'à dire dizer que les que os fonctionnaires ne devraient funcionários pas não être deveriam syndiqués, ser sindicalizados, por parce exemplo, qu'effectivement, dans sa justamente conception porque na républicaine, il concepção fallait que les republicana dele fonctionnaires era représentent preciso que os l'intérêt funcionários supérieur de representassem o l'État interesse et superior do il se Estado e débarrasse se de tous desfizessem de todos de tous leurs os intérêts tipos de interesses privés. privados. Et donc, il doit être un Então, personnage neutre. nós On est estamos très loin, aqui on en est très loin aussi en na France, França também é o caso, assurément, tá? mais on en est Realmente. encore peut-être Mas plus estamos dans talvez le mais cas longe ainda, no caso latino-américain, latino-americano, disso, parce que
porque vemos pour que ce que este fonctionnaire, funcionário público, ce type este idéal du fonctionnaire ideal est un personnage tipo engagé ideal do qui sait funcionário, exercer honnêtement son travail. Il ne s'agit pas de não se trata aqui de contester la contestar a legitimidade do légitimité trabalho de son dele, travail, mais mas il ele n'est nunca jamais está totalement totalmente détaché de ses desvinculado liens dos familiaux laços et amicaux et toujours en familiares alerte pour e de tirer amizade. profit à titre Está personnel sempre meio que de sa alerta para poder position tirar um centrale dans benefício da sua l'administration posição na administração et para en faire poder bénéficier ses proches trazer um qui, en benefício disto retour, para os souvent lui parentes montrent e également próximos dele, que le alguma hora vão poder leur também retour. Donc devolver on est là este dans un serviço, né? système où Esta finalement ajuda. prime avant Então, tout, y neste compris dans la sistema, sphère tem publique, les uma intérêts de la primazia famille. dos interesses da família, mesmo na esfera Et le pública. sens de E o l'honneur, senso c'est da justement honra é cette idée justamente de essa pouvoir ideia faire passer les intérêts de ses de poder proches, fazer, digamos, parce dar a primazia dos qu'effectivement, interesses c'est dos considéré próximos, comme ce justamente qui porque é est considerado historiquement aquilo le que but esperamos d'une a personne mais, dans né, la de uma vie pessoa na sociale. vida social. Et donc le familialisme, Então, c'est o pas simplement ce familismo qui se não é joue dans la somente sphère aquilo que está domestique, em jogo c'est na ce esfera qui se joue doméstica, é aussi dans aquilo les que está em jogo institutions et dans também la nas vie quotidienne. instituições e Les na intérêts vida de la famille cotidiana. Os pénètrent interesses en da quelque família, sorte de certa les maneira, penetram institutions. as Donc instituições. face Então, aux diante faibles perspectives de da baixa promotion perspectiva qui de leur sont promoção offertes et au e ao caractère caráter limité du limitado système de também do protection sistema de sociale, proteção les social, plus pauvres os mais pobres vão recherchent de tentar façon prioritaire procurar de dans leur maneira réseau de parenté prioritária ou na de rede proches de des ressources próximos, de matérielles et parentes, morales recursos pour morais survivre. para poder sobreviver. Et donc la famille Então, va a família imprégner les impregna représentations as collectives, representações y compris coletivas dans também les nas instances instâncias jurídicas. juridiques. Si le Se lien de o filiation vínculo est de si filiação é prépondérant, tão c'est importante, é aussi parce justamente que porque a sa force força normative normativa a pour dele effet de tem se como efeito répandre uma dans toutes disseminação nas outras esferas sphères de la morale da moral, en ao détournant desviá-las, au pelo menos conditionnement parcialmente, de da leur lógica logique formal. formelle. Eu vou dar Je vais vous donner un autre aqui um exemple qui outro implique exemplo la que justice. implica que a J'ai dirigé une justiça, que thèse envolve a de justiça. Lauriane dos Eu fui Santos, diretor qui de a pesquisa de travaillé uma tese de doutorado de Lauriane dos une Santos, Française ela é uma d'origine francesa de portugaise origem qui a portuguesa, travaillé e sur l'Amazonie, ela trabalhou na au Amazônia, Brésil, no Brasil, sur les sobre os ribeirinhos, riberinos. as Je ne sais pas populações si vous ribeirinhas. voyez Não sei se les vocês sabem o riberinos, que são as ces populações ribeirinhas, personnes qui vivent as le long du pessoas que fleuve moram Amazone na beira do rio qui Amazonas, no sont caso, véritablement e reculées pessoas que vivem du de monde. Et maneira bem là, dans un afastada do monde où resto la do mundo, justice no mundo em que a ne pénétrait justiça pas. não C'est-à-dire chegava. vraiment une région É realmente uma inaccessible. Il faut região meio que 12 heures inacessível, pour y 12 accéder en horas de bateau barco para chegar dans ces até essas villages de comunidades riberinos. ribeirinhas. Et ces dernières E années, nos le últimos Brésil, anos, o soit pour Brasil, remédier à cette para question, tentar trazer uma solução para essa questão, a o trouvé la Brasil possibilité de mettre à achou, digamos, a disposition des possibilidade bateaux de de Paris organizar pour uma se frota de rendre la barcos justice que dans ces vão zones. até essas Et donc áreas il y a para des poder juges julgar, fazer a qui justiça. Então, tem viennent donner la juízes justice, que vêm rendre la para dar justice a finalement, justiça, né? traiter les affaires de Cuidar la dos justice assuntos da dans ces justiça zones-là. local nessas Donc, alors, comunidades. on perd effectivement Então, tout é claro protocole que et não tem nada les do juges protocolo, os ne juízes sont pas não en robe estão noire, com aquela roupa vont rendre tradicional, la justice sur le eles bateau. fazem a justiça no barco Ils mesmo, portent des eles havaianas, estão de havaianas, ils eles estão de chantent du Brésil, camiseta etc. do Brasil, enfim. Il n'y a pas de Não tem protocole, os mais ils sont là, protocolos, né? Mas ils se eles présentent estão à la justice ali et ils vont rendre la justice. é, Alors, para poder fazer a Lauriane justiça, dos né? Santos, elle a fait des Lorian dos Santos, observations ela un peu fez remarquables observações muito interessantes dans sur ce bateau et puis dans ces communautés sobre esses riberinas. barcos, essas C'est comunidades passionnant. Et elle a fait ribeirinhas, era muito elle-même interessante. Ela também là chegou a filmar, on a fait a gente chegou até a fazer ici il y a quelques aqui années mesmo, pendant un alguns anos séminaire atrás, num seminário qu'on em a que voulu organiser organizamos na à la USP. USP avec Isto avec foi com a Nádia Nadia qui m'avait Guimarães. organisé un Organizamos um petit pequeno séminaire sur seminário les liens sobre os sociaux vínculos et donc sociais Lauriane e dos Lorian dos Santos Santos, avait ela passé ce petit tinha documentaire sur mostrado esse une pequeno scène documentário. Em où on específico, tinha voyait uma cena em comment que se via procédait la como a justiça justice era à partir d'un praticada, né, a cas. Alors, partir il de um s'agissait caso. de deux sœurs Tratava-se, no caso, de duas dont irmãs, l'une e accusait uma das formellement duas l'autre acusava de, formalmente a outra de tous les maux, de d'abus muitos à males, né? peine, Muitos de males. tous les Ela considerava qu'elle que a considérait irmã que c'était era une uma prostituée qui prostituta, que não s'occupait cuidava pas bem de dos ses filhos enfants, etc. dela, Donc, etc, etc. Então il tinha y um avait problema de un problème de justiça justice ali, entre eux, justiça, une uma forme de forma de discriminação, discrimination digamos, muito très très forte, né? forte. Et donc, E a la juíza, no juge, caso, en tratava-se l'occurrence de uma qui mulher, est une né? femme, qui intervient Chegou na dans la família famille, e, em au vez lieu dela de fazer a poser la pergunta question
de Voilà, dizer, il y a bom, un tem um préjudice, sofrimento ali, une alguns personne a danos que foram été, causados, uma pessoa foi désavouée publicamente injustement, acusada, ela elle a reçu du sofreu um prejuízo préjudice, moral, il e é faut preciso le consertar, réparer parce reparar qu'effectivement, esse prejuízo on n'a pas moral, le droit porque não se d'accuser pode acusar publiquement les personnes publicamente as comme ça, pessoas dessa voilà, maneira. c'est et Então, donc on poderíamos pourrait dizer dire, que, bah, bom, on va faire vamos on va instaurar instaurer aqui un um princípio principe de de justiça justice em au nome da nom de la cidadania, citoyenneté, de da l'égalité igualdade civile. Eh cidadã. bien non, la juge, E qu'est-ce não, qu'elle a va faire? juíza, o Elle que que ela répond ce disse? Para problème, resolver esse hein, elle problema dit: dessas duas mulheres, «OK, ela chegou e bon, disse: ben, bom, vous vocês vous estão disputez brigando para pour um rien, detalhe c'est aqui. vous êtes Vocês vêm das des mêmes mesmas entrailles, entranhas, vous vocês êtes têm a du mesma même sangue, sang, vous devez têm o effectivement vous mesmo entendre, sangue. Vocês devem vous ne pouvez se pas entender, vous vocês não disputer podem comme ça, brigar on uma com a dirait outra. 2 Parece duas enfants. crianças ali. Écoutez, vous êtes des Vocês vêm mêmes das mesmas entrailles, vous êtes de entranhas, la são da même mesma famille, c'est família. Não dá impossible d'arriver à para un vocês strict-justice». brigarem Donc dessa vous voyez, maneira. Então vejam une bem aqui as représentation du juge, representações c'est-à-dire au da lieu juíza. de Em traiter, vez dela la tratar question, de façon tout à fait neutre de tratar a questão de maneira totalmente sur un principe neutra, de num princípio de justice et justiça e d'égalité de igualdade citoyenne, cidadã, elle fait ela intervenir aqui les valeurs mobiliza os familiales valores pour familiares para régler, poder ce problème resolver justement. esse Elle fait conflito, appel finalement à un sens de esse l'honneur, litígio, né? Então, de la ela famille. apela à honra, ao Vous êtes senso da honra honoré da ce família. Ela matin diz: parce vocês que vous estão ne se respectez pas desonrando finalement porque l'honneur ao brigar, familial. porque vocês C'est estão quelque chose desrespeitando a honra en France familiar. serait Na França, totalement uma situação inconcevable de dessa faire seria appel à ces totalmente valeurs-là pour inconcebível, régler des problèmes de justice dans ce apelar a pays. esses valores para Et donc, resolver uma questão de ça m'a justiça, semblé né. Então eu achei intéressant isso pour montrer interessante à quel point, justamente para mostrar até dans que la vie ponto na vida quotidienne et cotidiana e même dans les também jugements que l'on nos porte, on julgamentos que fait são feitos no intervenir dia même ce a dia, sens né, de o la senso da famille, família vous pode ser voyez. mobilizado. Et on pourrait Poderíamos prendre comme ça citar vários exemplos quelques aqui para exemples. ilustrar isso, Tout e se tudo passe comme si acontece como donc se les os liens vínculos personnalisés établis personalizados dans le monde estabelecidos no mundo professionnel, les profissional, os services serviços administratifs, le administrativos, o système sistema politique político, découlaient d'un fossem besoin provenientes, digamos, impérieux de de uma faire confiance necessidade avant tout en imperiosa des de proches dont de on peut precisar espérer, confiar antes de mais par un nada nos système de parentes, nos réciprocité, próximos, une confiar num amélioration de sistema de son sort et de reciprocidade celui para de la poder famille. melhorar sua Et les vida e a institutions, vida da família. finalement, E afinal, as cautionnent instituições, elas ce principe validam de la o princípio da priorité de prioridade, faire agir ainsi, consistindo em atuar dessa maneira, en mettant en avant ao avant tout les ressaltar, valeurs de la antes famille. de mais nada, os Et valores da c'est la raison família. pour laquelle, É por este motivo bah, que, quand on prend, quando levamos em comme je l'ai consideração, fait la dernière fois, como eu fiz da última le vez, tableau où vous eh, croisez tabelas, né, où dentro vous das quais a croisez gente cruza les os différents vários clusters agrupamentos, de clusters, lembram? De l'attachement vinculação social social avec les com indices de protection índices de sociale, proteção vous voyez social, effectivement bah, eh, que c'est vocês podem ver aqui dans le que é modèle, também dans le através do tipo de l'attachement familial vinculação indice le plus que familista on mais, a que le moins temos de a menor protection proteção sociale. social. Donc Então, la famille, c'est aussi a le moyen de família rempart é uma forma de parce que les proteção, justamente institutions porque as de la instituições da protection proteção sociale social, sont elas são plutôt mais, défaillantes ou pas elas très falham, né, ou pelo menos auprès elas donc são pouco de ces personnes. funcionais para essas pessoas. Et rappelez-vous donc du cas de mon étudiant chilien. En Lembrem do France, caso do meu il ne peut estudante pas, chileno na il doit França, aider que sa tem que mère ajudar par sa a bourse, mãe dele, tout né, com a simplement bolsa de parce que estudo. sa mère ne Isso é bénéficie pas justamente de por cette quê? Porque a mãe dele protection sociale. não é beneficiada Et pela si vous proteção prenez social des indices de civisme, selon da previdência, né? E se a gente se l'attachement interessar aos social, ben, vous índices de voyez que civismo, bah, né, il y a a un gente vai indice ver de que existe um corruption índice de perçu corrupção percebida que é muito qui est très elevado, élevé dans le groupe familialisme, et ligado ao puis c'est un familismo, indice né, de e um índice de démocratie democracia também que qui aparece de apparaît maneira muito beaucoup plus mais faible. fraca. Donc on Então pourrait pode dire, il ne s'agit pas de se porter dizer un que não se jugement de trata valeur, si vous de voulez, mais de fazer aqui um montrer julgamento que de valor, finalement, tá? ces Trata-se mais de indices dizer que que, l'on afinal, os construit índices à construídos à l'échelle escala de do l'État pour Estado para mesurer poder vraiment medir les rapports sociaux as tels qu'ils relações peuvent sociais, tais como podem s'exprimer ser à l'intérieur d'une expressadas nation, dentro de uma bah, nação, montre que isto finalement, mostra que, afinal, il y a existe certainement provavelmente outros d'autres valeurs valores qui vont que podem être ser mises en avant que mobilizados, celles qui a não renvoient ser finalement aqueles, sem ser à ce aqueles que principe remetem ao d'égalité princípio entre de les igualdade entre os citoyens, cidadãos, à ce esse principe princípio de de démocratie. democracia, Il y a certainement d'autres eh, valeurs qui viennent, qui sont outros supérieures valores que d'ailleurs, et são notamment donc les valeurs familiales. superiores aos valores familiares. Eu J'expliquerai estou aujourd'hui falando et je muito vais aller hoje plus, e eu plus vou tentar rapidement pour le acelerar um dernier pouco point para poder que je passar mais rápido voudrais sobre o último ponto que aborder eu queria ici avec vous sur abordar les junto com variations du lien de vocês, filiation sobre selon os les grandes vínculos de régions du filiação em Brésil. função das grandes regiões do Brasil. Alors je vais aller d'autant plus Eh, vite que c'est eu vou falar un rápido article aqui, sur vou me basear num artigo l'application aqui j'ai que eu publié publiquei avec Nadia Guimarães et Yann Prat, comme je vous l'avais com indiqué,
com Nadia Jan Prat, na revista de Sociologia da USP, né? Tempo Social, e se chama, então, em francês, a gente diria Laços à Brasileira, desculpe, em português, Laços à Brasileira, trata-se de ver aqui se existem especificidades brasileiras, né? Deste Então, eu tinha falado para vocês que a gente tinha se interessado a indicadores, 4 indicadores para comparação internacional, né? Para poder examinar os vínculos de filiação e, notadamente, a filiação intergeracional. Foi interessante ver que, neste caso, pelo menos, conseguimos, pelo menos a partir dos dados nacionais, comparar 2012 e 2018, e o que notamos é que existe uma certa estabilidade, que esses indicadores não variam de um período para outro, e existe realmente ali um... Caso haja evoluções, na verdade, não são muito visíveis a curto prazo. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui. Trata-se aqui de levar em consideração essas diferenças no vínculo de filiação de acordo com as várias regiões do Brasil. Distinguimos o Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e e foi possível também agrupar os 2 primeiros indicadores que correspondem, e os dois outros, aliás, né? Os 2 primeiros remetem mais a solidariedades e diz mais respeito também dos jovens de 25 a 34 anos que ainda vivem com os pais, e o 3 e 4 são os indicadores que remetem à solidariedade, e isto diz mais respeito às pessoas de 75 anos e mais, ou seja, as pessoas envelhecendo e que ainda estão dentro de uma família composta por filhos, ou pelo menos de várias pessoas. É interessante ver que, afinal, esses 2 grandes tipos de indicadores mostram que existe uma realidade diferente. No norte e no nordeste do país, vemos algo que é bastante curioso, que é que, afinal, não é no norte e no nordeste que encontramos o vínculo de filiação para os jovens de 25 a 34 anos que vivem na casa dos pais ainda, né? Que são os níveis mais elevados. Afinal, são os mais elevados, na verdade, no sudeste, quando, na verdade, quando levamos em consideração os 75 anos e mais, vamos ver que é muito mais elevado no norte e no norte e no nordeste do que nas outras regiões. Então, a gente poderia até dizer aqui que, afinal de contas, no norte e nordeste, estamos em regiões em que os jovens talvez vão sair de casa um pouco mais cedo, talvez para procurar emprego em outras regiões, né? E a solidariedade se exercita do ponto de vista do vínculo de filiação para com as pessoas idosas que nessas regiões não conseguem ser acompanhados na hora de envelhecer, não conseguem ser acompanhados por instituições sanitárias, de saúde, social, para as pessoas idosas, né? Então elas dependem mais da família e permanecem mais com a família. Então a gente vê que existem diferenças em função dos diversos indicadores que a gente for levar em consideração. O que é interessante aqui é notar que, se levarmos em consideração a renda como sendo um critério de variação, nos mais pobres, vemos de fato que as pessoas mais pobres, a taxa de atendimento das pessoas idosas, a taxa de acompanhamento das pessoas idosas dentro de casa é mais alta do que em outras regiões, que é quase que 70%. Então, são pessoas que não vivem sozinhas, pessoas que vivem provavelmente com os filhos, né? Isso entre as populações mais pobres. Quando os jovens, certamente eles são menos objetos de uma sociedade familiar, os jovens, nas camadas mais pobres, geralmente tendem a sair de casa mais, ou pelo menos de ponto de vista proporcional, né? Mais do que nas camadas mais ricas. E pode-se dizer
também que entre os mais ricos, aqui a gente vê inclusive que é crescente, né? É interessante notar que é provavelmente nas camadas mais ricas que os estudos superiores são realizados, o que poderia explicar também que nas famílias mais ricas as pessoas permaneçam mais tempo dentro da família porque elas podem ser ajudadas, têm recursos, vivem em espaços maiores, apartamentos maiores, casas maiores e que podem permitir para os filhos ficarem mais tempo em casa enquanto está estudando. Quando nas camadas mais pobres, nós temos, afinal, mais dificuldade para poder ficar com os filhos dentro de casa. Então, vemos que existem variações de acordo com os indicadores que levamos em consideração. O que é interessante aqui, e isso deve ser colocado. Se o vínculo de filiação é globalmente elevado no Brasil, notamos que, se levamos em consideração o vínculo de participação orgânica, notamos que existem descompassos entre Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, em que, de fato, a proteção pelo mundo do trabalho, pelas convenções coletivas, é mais elevada, muito mais elevada, é quase que o dobro, né, em termos proporcionais, comparativamente com o Norte e o Nordeste. Bom, agora chegando às conclusões da sessão. Primeiramente, o familismo, como modo de organização social, tem sua origem nas sociedades camponesas, eu disse isso. Essas sociedades camponesas desapareceram na maioria dos países do mundo, mas alguns ainda preservaram algumas dimensões dessas sociedades camponesas, em específico nos países da América do Sul, onde a atividade agrícola ainda é relevante, mesmo que em decaimento. O familismo também é mais difundido nos países pobres, onde o desenvolvimento econômico e humano ainda é baixo, e pode-se dizer que, nesses casos, a família constitui uma proteção, uma barreira contra a pobreza. Podemos dizer também que a família representa também um recurso moral e vem junto com uma certa desconfiança para com as instituições, com uma forte tendência para o compadrio e o clientelismo. Eu poderia ter falado mais sobre clientelismo, mas vocês podem ver que o clientelismo também está presente no capítulo 13 do meu livro. E o familismo também pode ser mantido em regiões, em países ou regiões mais desenvolvidas, como é o caso do Brasil ou da Argentina, também em bairros pobres. No entanto, existem no Brasil diferenças significativas de acordo com as grandes regiões, o que também é a vantagem desse tipo de análise, que nos permite fazer uma análise global à escala da nação como um todo e, ao mesmo tempo, levar em consideração, quando os indicadores permitem isso, as variações observadas de acordo com as grandes regiões. Agradeço a todo mundo pela sua atenção. Desculpe ter falado bastante na minha apresentação e desculpe ao tradutor também, ao intérprete, que eu não poupei hoje. O tradutor aproveita para consertar uma informação. Comperrage, o tradutor não sabia ao certo como traduzir, é compadrio, tá? Comperrage, compadrio. Vocês têm perguntas? Não tem perguntas? Vocês estão muito exaustos, cansados? Não, eu não insisto, a gente se reencontra quinta-feira que vem. Bom, vocês sabem, então, que nós vamos dar seguimento a essa sessão num comitê um pouco menor, né, com um grupo menor. Talvez possa ser chamado de semináriozinho, mini seminário, em que cada um vai poder falar dos seus trabalhos, das suas pesquisas, em conexão com os outros, né? De qualquer forma, agradeço muito todo mundo pela sua atenção e eu encontro com vocês de novo na quinta-feira que vem para essa última sessão, que será meio que uma sessão de síntese de todas as contribuições da teoria da vinculação social.
Fiquem bem e nos encontramos na quinta-feira. Até breve.